Vamos aqui à obra Diário da Queda do Michel Laube, obra de 2011. Bom, aqui os capítulos da obra Divisão. Algumas coisas que sei sobre o meu avô, algumas coisas que sei sobre meu pai, algumas coisas que sei sobre mim. Notas 1, mais algumas coisas que sei sobre meu avô, mais algumas coisas que sei sobre meu pai, mais algumas coisas que sei sobre mim. Notas 2, notas 3, a queda e o diário. E no final tem uma dedicatória aí para o meu pai, diz o Michel Laube. Bom, então, a gente já vê claramente aqui que vão ser 3 gerações masculinas, avô, pai e o narrador. Nenhum deles tem nome aqui, não vai ser nomeado, certo? Bom, vamos começar então algumas coisas que sei sobre meu avô. Primeiro, o Michel Laube coloca pequenos parágrafos numerados, certo? Meu avô não gostava de falar do passado, diz o narrador, e por quê? Porque o avô é judeu, foi sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Então, por isso que ele não gosta, obviamente, de falar sobre o passado, um passado de traumas, um passado de amarguras. Nos cadernos do meu avô não há qualquer menção a essa viagem, e a gente já fica sabendo que o avô do narrador escreveu cadernos, escreveu, digamos, as suas memórias, digamos assim, mas não há nenhuma linha sobre isso. E o neto, no caso o narrador, não sabe nada então sobre o passado do avô em Auschwitz. Engolindo qualquer referência ao lugar onde foi criado e à escola onde estudou e a todos esses detalhes acontecidos no intervalo entre o nascimento e a idade em que teve um número tatuado no braço. E reparem aqui, né, a questão, né, de quem foi em Auschwitz ter o número tatuado no antebraço esquerdo aqui. Então, um avô, né, tem esse número aí também. E o que vai dizer o narrador? Eu também não gostaria de falar desse tema. Por quê? Porque o cinema já se encarregou disso. Quem já viu Lista de Schindler, ou Shoah, Menino do Pijama Listrado. O narrador diz que a literatura também já se encarregou disso. Muitas reportagens durante esses 60 anos, aí, análise e tudo mais. Então é um tema já muito batido em tudo quanto é lugar. Mas aqui no caso não é só um tema, é algo que acompanha a trajetória e a carreira, digamos, do narrador aqui, porque o avô dele foi um sobrevivente de Auschwitz totalmente traumatizado, que não quer nem tocar no assunto, certo? Então nem por um segundo me ocorreria repetir essas ideias se elas não fossem em algum ponto essenciais para que eu possa também falar do meu avô, e por consequência também do meu pai, e por consequência também de mim. Bom, ou seja, né, são 3 gerações basicamente tratadas no livro, o avô, o pai e o narrador. Os 3 não são nomeados, e ele diz, ó, nos meses antes de completar 13 anos, quem é que está narrando aqui? É um narrador de 40 anos, jornalista, escritor, então que está tentando agora, né, mais velho, tentar ver o que aconteceu na vida, tentar enxergar o que aconteceu com ele, tá? Ele vai dizer que nos meses antes de completar 13 anos eu estudei para fazer bar mitzvah. Cada um levava para casa uma fita com trechos da Torá gravados e cantados por ele. Ou seja, pelo rabino. Eles iam até a casa do rabino, o narrador e mais uns 6 colegas, né? E o que acontecia? Eles levavam essas fitas gravadas para decorar e tinha que saber tudo de cor. E o narrador diz que até hoje sou capaz de entoar aquele mantra de 15 ou 20 minutos sem saber o significado de uma única palavra. Reparem o distanciamento aqui do judaísmo. Bom, o narrador, e ele lembra que os colegas, na época de escola, faziam muitas sacanagens, e sacanagens bem pesadas. Por exemplo, o rabino ele era diabético e tomava chá, obviamente, com adoçante, mas era só o rabino ralhar com algum aluno que já vinha sacanagem. E aí, lá pelas tantas, aquela questão toda que eles iam lá, botavam açúcar e tudo mais, e o rabino vai se queixando para os pais, né, que os alunos eram desinteressados, indisciplinados, agressivos. Então ele fazia todo um discurso para os pais e cada vez pedia mais dinheiro. E nessa hora era comum também que um dos alunos, sabendo que o rabino era diabético, que já tinha parado no hospital por conta disso, que tinha havido complicações e uma das pernas chegou a correr o risco de ser amputada, esse aluno se oferecia para pegar mais chá e em vez de adoçante botava açúcar na xícara. Reparem que o Michel Laube escreve desse jeito corrido aqui, certo? Enfim, às vezes não respeita aquela questão de fazer um período mais curto, e sim, a longos períodos, e não tem problema nenhum quanto isso aí, e colocando apenas vírgulas, né? Bom, praticamente todos os meus colegas fizeram bar mitzvah, ou seja, estamos no mundo judaico. Lembrar que essa temática também é abordada pelo Moacir Scliar,
autor gaúcho já falecido, que era da Academia Brasileira de Letras. Bom, a cerimônia desse bar mitzvah, em geral, era num hotel de luxo. O narrador vai citando mais sacanagens aqui que os colegas faziam. Por exemplo, eles botavam graxa nas maçanetas dos quartos, faziam xixi nas caixas de toalha. E agora a gente entra numa cena muito importante. Nessa hora, também era comum... outra ainda, embora isso só tenha acontecido uma vez, na hora do parabéns, e naquele ano era comum jogar o aniversariante para o alto 13 vezes, um grupo segurando nas quedas como numa rede de bombeiros. Nesse dia a rede abriu na 13ª queda e o aniversariante caiu de costas no chão. Ou seja, quem é que esse aniversariante caiu as costas no chão? E ele vai lembrar que esse aniversariante não era judeu, que essa festa não foi num hotel de luxo, mas sim num salão de festas muito simples, porque o aniversariante era bolsista e filho de um cobrador de ônibus que já tinha sido visto vendendo algodão doce no parque. Bom, esse aniversariante que é o João, personagem que aos poucos vai entrando na narrativa, é o único nomeado, que era inteligente, disciplinado, não fazia nenhuma sacanagem, e o maior aniversário de João, só para você ter uma ideia, que esse de 13 anos só tinha um bolo de chocolate, as coisas muito simples, coxinha, pipoca, tudo muito simples. Só que o que fizeram os alunos? Fizeram uma grande sacanagem com ele. Largaram ele para cima e na 13ª, ao invés de segurarem, deixaram ele cair. Ao cair, ele machucou uma vértebra, teve de ficar na cama por 2 meses, usar colete ortopédico por mais alguns meses e fazer fisioterapia durante todo esse tempo. E um dos que deveriam ter segurado esse colega era eu. Ou seja, reparem aqui, né, a questão já do remorso do narrador aqui, ele já se colocando, né, enfim, que ele estava no meio dessa sacanagem aí. E ele vai dizer que uma escola judaica é mais ou menos como qualquer outra escola judaica. A diferença é que você passa a infância ouvindo falar de antissemitismo. Ou seja, né, aquele papo sobre extermínio dos judeus e tudo mais. Há professores que se dedicam exclusivamente a isso, uma explicação para as atrocidades cometidas pelos nazistas. Ou seja, o narrador aqui estuda numa escola judaica, fala sobre a questão do antissemitismo, desse papo sempre sobre o extermínio dos judeus, e ficamos sabendo aqui que o narrador ele é tipo berço classe A, ele tinha tudo. Repare, aos 13 anos eu morava numa casa com piscina e nas férias de julho eu fui para a Disneylândia. Aos 13 anos eu tinha um videogame, um videocassete, uma estante cheia de livros e discos, uma guitarra. Então reparem, tudo aquilo que os adolescentes da época gostariam de ter, ele está tendo. Aos 13 anos eu nunca tinha tido uma namorada, eu nunca tinha ficado doente de verdade, eu nunca tinha visto alguém morrer ou sofrer um acidente grave. Ou seja, um menino dentro de uma bolha, e essa bolha é mantida basicamente pelos pais. E agora a queda do colega dele, o João, que caiu de costas, vai ser algo marcante para o narrador. E não é só algo marcante só aos 40 anos, algo marcante para a época também, lá nos 13 anos do narrador, certo? Porque ele vai dizer, ó, eu sonhei muitas vezes com o momento da queda. E ele lembra, inclusive, que no salão de festas tinha umas 60 pessoas, assim, né? Teve um silêncio, o João ficou no chão de olhos fechados até que alguém dissesse para que todos saíssem de perto porque talvez ele houvesse se machucado. E aí o narrador vai falar agora, já que ele já falou do avô dele, que foi então um sobrevivente de Auschwitz, totalmente traumatizado, e também de certo modo o narrador agora tem um problema, que é um problema pessoal, essa queda do João, da qual ele participou. Ele vai dizer, se na época me perguntasse o que me afetava mais ver o colega daquele jeito, ou o fato de meu avô ter passado por Auschwitz, eu não hesitaria em dar a resposta. Claro, para ele é o fato de ele ter jogado o João junto no chão ali, certo? Bom, então a gente vai ver que todos na narrativa sofrem basicamente quedas, tanto que o pai do narrador ficou órfão de pai aos 14 anos. Ele vai dizer, meu avô morreu quando meu pai tinha 14 anos. E aí o narrador diz que nunca viu em fotos o avô rindo, não conheceu também a casa do avô, só alguns móveis, porque depois da morte o avô acabou se mudando para um apartamento. E a avó, que ficou viúva, né, saía pouco, às vezes ia tomar chá na casa de uma amiga, depois essa amiga acaba indo para um asilo, e ele diz, uma vez fui com a minha avó a esse asilo, que era um lugar meio fora da cidade, e a minha avó e a amiga falaram da novela, da violência nos jornais, das pessoas de rua que são cada vez mais grosseiras. Reparem os temas, né? Mas em nenhum momento elas falam, a avó fala do avô. Em nenhum momento de sua vida a minha avó fez menção ao meu avô. Então é quase como um assunto calado ali dentro. E o pior, né? A avó depois morre de infarto, um derrame assim fulminante, e a avó
nesse decorrer de vida, só falou algumas coisas assim sobre o avô do narrador, que ele falava pouco, que ele dormia com um pijama de manga comprida até no verão. Obviamente a gente entende porque o manga comprida, né, para não mostrar o número tatuado no antebraço esquerdo, o número de Auschwitz, mas poucas coisas assim. Mas em nenhum momento daqueles anos ela contou o essencial sobre ele. E o que seria o essencial sobre ele, né? Nos últimos anos de vida, o meu avô passava o dia inteiro no escritório, trancado. Só depois da morte é que foi descoberto o que ele fazia ali. Ele escrevia cadernos e mais cadernos preenchidos com letra miúda, e quando eu li o material é que finalmente entendi o que ele havia passado. Ou seja, somente o pai e o narrador aí leram os cadernos do avô, e o narrador vê que a questão de Auschwitz não era só uma experiência histórica, mas também uma experiência do avô, do pai e do próprio narrador. Se eu tivesse que falar algo meu, começaria com a história do colega João que caiu na festa, ou seja, o quanto isso também traumatiza. E o narrador foi o único dos 5, digamos, que está ali no meio da sacanagem com o João, que acaba se aproximando do João. E a cada vez que ele levantava, quando ele volta para o colégio com aquele colete ortopédico, né, era como se todos prestassem atenção se ele estava caminhando de forma diferente, com um passo um pouco mais alto que o outro. Bom, aqui a gente fica sabendo mais do João. Reparem, o nome do meu colega era João e à medida que nos aproximamos descobri que o pai dele vendia algodão doce no parque porque o salário de cobrador de ônibus não era suficiente. O pai criou sozinho o filho porque a mãe morreu antes dos 40 anos. E depois da morte da mãe, o pai nunca mais se casou, nem teve filhos, nem uma namorada. Ou seja, a mãe do João pegou câncer, o câncer acabou se alastrando e não teve morfina no mundo capaz de aliviar a dor e ela cometeu o suicídio. E o pai do João nunca mais teve relacionamentos e ele acabou se dedicando única e exclusivamente a criar o João. Tanto é que trabalha de cobrador de ônibus, o dinheiro às vezes não basta, ele vende algodão doce no parque e tudo mais, tudo para conseguir pagar uma escola boa para o João, mesmo que ele tenha 80% de bolsa. Sobre João, eu fiquei sabendo que ele nunca contou ao pai que era enterrado na areia todos os dias. Ele sempre disse que não chamava nenhum amigo para brincar porque preferia ficar estudando. Ele nunca acreditou nenhum problema na escola ao fato de ser não judeu goi. Ou seja, aqui o narrador já antecipa as questões, né, como bullying e principalmente intolerância religiosa, porque o João, sendo um goi, ou seja, um não judeu, ele acaba sofrendo essas brincadeiras, essas sacanagens em cima dele por ele não ser judeu ali, né? Minha escola tinha a tradição de botar alunos nos melhores faculdades e dali saíam industriais, engenheiros, advogados. Por isso que o pai do João se sacrifica ali para botar o João ali, né? Ganhou bolsa de 80% de desconto e tudo mais. Mesmo assim, tinha de se desdobrar para pagar a quantia restante, os 20%, e mais uniforme, mais material didático, mais transporte. E frente a tudo isso, o que aconteceu? A gente volta para os 13 anos do João, porque o pai do João resolveu comemorar os 13 anos do filho porque a família nunca tinha dado uma festa. E reparem, né? Enquanto os judeus fazem o bar mitzvah com 13 anos, o pai do João pensa, vou fazer uma festinha para ti, filho, né? Equivalente, digamos, né? A uma coisa, a um ritual na vida, porque a gente nunca deu uma festa para ti. Mas, porque João estava numa escola judaica, e na escola judaica todos faziam bar mitzvah aos 13 anos, e em todas as festas o aniversariante era jogado 13 vezes para cima, uma espécie de rito de iniciação do aniversariante ao mundo adulto. E foi por isso que o pai convenceu o João a fazer uma festa de 13 anos, né, no salão do edifício onde morava um cunhado. E eu soube disso tudo meses depois, quando já frequentava o apartamento deles. Ou seja, aqui a gente já tem antecipado que houve uma aproximação do narrador. O narrador tem um dia que ele foi lá, né, mas o João não estava. Aí o pai recebe o narrador, ficam vendo TV, os dois meio que em silêncio. E de repente ele, o pai do João, começou a me fazer perguntas sobre a escola, sobre o meu pai, sobre o meu avô. Reparem que o clima está ali, né, enfim, estabelecido, porque o João não está e o narrador, pós-queda do João, está ali, na frente do pai agora, né, esperando o João. E aí o pai do João vai trocando o canal e ele passa por um programa de auditório que ele diz ali, ó, em que a plateia ia pedir dinheiro, gente banguela, cega, surda, cheia de feridas e queimaduras. E o pai de João disse que absurdo eles deixarem essa gente aparecer. Que absurdo eles fazem com essa gente, que absurdo o governo que não olha isso. Estou cansado de ver neste país de merda. E aí reparem o que o pai diz pro narrador. Você não acha que é um país de merda? Que aqui só se faz merda, que só tem gente de merda aqui? Reparem que o narrador vai ficando pequenininho ali, né? Vai se encolhendo frente às perguntas do pai do João.
Até que o pai do João desliga a TV e pergunta se o narrador não teve vergonha do que aconteceu no aniversário do João, ou seja, se ele não teve vergonha de fazer aquilo, aquela queda com o filho dele. E essa frase vai ser mais importante adiante, né? Reparem, numa escola como a minha, os poucos alunos que não eram judeus tinham até privilégios. Ou seja, quais eram os privilégios ali quem não era judeu, por exemplo, como João, né? Não assistir aulas de hebraico, de cultura hebraica, não aprender canções, nem visitar a sinagoga, né? E o narrador diz que quando eles iam nos acampamentos, tinha toda aquela simulação sobre guerra, né? Guerra dos seis dias, a Guerra da Independência e tudo mais. E que havia, claro, outros não-judeus na escola, mas nenhum como João. Como assim nenhum como João? O João não é o único não-judeu, não é o único goi na escola. Mas ele é o único passivo, obediente, submisso, que apanhava calado. E reparem que as maldades praticadas ali pelos judeus, nos não-judeus, essa questão de intolerância religiosa aqui. Uma vez um deles segurou um colega e o arrastou por 40 metros, esticou seu braço direito e bateu com um portão de ferro várias vezes nos dedos, e quando o colega estava se contorcendo, ele pegou o braço esquerdo e fez a mesma coisa. João era diferente. O colega o mandava ficar de pé e ele ficava. O colega jogava o sanduíche de João longe e ele ia buscar. Reparem, né, que o João pega o sanduíche que está no chão, come todo ele, não mostra nenhuma expressão. Então ele fica aceitando, passivo, calado, submisso. E sabemos também que o narrador acaba pedindo depois desculpas para o João, depois da queda. O João volta a andar normalmente, começa a ter a mesma vida de antes. Ele na ambulância e no pronto-socorro e no hospital sem receber uma visita dos colegas, porque só o narrador se aproxima. E mais 2 meses em casa sem receber nenhum de nós. E de volta à escola sem que nenhum de nós tivesse aproximado dele até o dia em que eu criei coragem para tanto. Então reparem, é o único, né? É o narrador. E ele se lembra aqui de uma música, que era a música, digamos, da intolerância, do bullying, né? Qual era? A música começava assim, come areia, come areia. E essa música é quase que um ritual, porque quando vem essa música o João é chutado até abrir a boca e comer areia. O gosto quente e áspero sola de tênis na cara, e só ia o agressor cansava e os gritos diminuíam, e João era deixado até se levantar, sozinho. E aí o João sai dali se sentindo sujo, desprezível, mas nada disso impediu que ele aparecesse com os convites para a festa. Reparem, mesmo humilhado todos os dias, o João convidou toda a 7ª série para o aniversário dele. E reparem, o João não tinha dinheiro nem para comprar convite, mas ele fez à mão, folha de ofício, com canetinha. Ele entregou os convites em silêncio, de mesa em mesa, com 2 semanas de antecedência, a 7ª série inteirinha convidada. E aí o narrador lembra, né, que saiu até com a mãe no sábado do aniversário, assim, para comprar um presente para o João. Ele vai lembrar que eu dei parabéns a João quando cheguei à festa, eu entreguei o presente a ele. E ele vê, né, os 4 colegas que já tinham o plano na cabeça, a questão toda arquitetada da sacanagem para jogar 13 vezes pro alto e na 13ª abrir a rede e deixar o João se estatelar no chão. Enfim, e nós todos vestidos, ensaiados e unidos na espera pela hora do bolo e pela hora do parabéns. Reparem, é premeditado e proposital essa queda aí, certo? Então, sempre lembrando, a queda do João foi premeditado, planejado, proposital, e o narrador começa a se perguntar e não sabe se ele participou porque ele foi pilhado pelos colegas ou se ele foi um mentor do grupo, um dos cabeças, mas lembra que lembra exatamente a parte do corpo do João que ele estava segurando. Um em cada perna, um em cada braço e eu segurando o pescoço porque essa é a parte mais sensível do corpo. Não sei se fiz aquilo apenas porque me espelhava nos meus colegas. João sendo jogado para cima 1 vez, 2 vezes, eu segurando até que na 13ª vez, e com ele ainda subindo, eu recolhi os braços e dei um passo para trás. E ele também não sabe, né, se foi ao contrário, os outros 4 colegas se espelhando no narrador, e não sabe, né, se é o cabeça da sacanagem ou apenas foi pilhado. Bom, enfim, questões de memória, né? E aí a gente fica sabendo que o João bateu o pescoço no chão, bate o pescoço, né? A parte que seria, digamos, responsável, mais sensível, que seria ocupada pelo narrador ali. E os colegas saem rápido, rua fora, sem olhar para trás, né? Pensar que era só ter esticado o braço, só ter amortecido o impacto e João teria levantado. E claro que teria evitado todo o desdobramento daí, né?
A música, e aí qual é o detalhe? O que o narrador diz? Mas o que eu vou fazer com 13 anos se a música que você canta, porque é só o que você pode e sabe fazer aos 13 anos? Come areia, come areia, come areia, goi filho de uma puta. Bom, vamos agora para o capítulo Algumas coisas que sei sobre meu pai. Então, de certo modo, a gente conheceu muito do narrador agora, essa questão da queda que aconteceu com 13 anos aí no João, essa aproximação, o quanto ele sentiu de remorso, o avô traumatizado por Auschwitz, o pai que de certo modo também sempre colocava o narrador numa bolha, e agora a gente vai saber coisas mais sobre as 3 gerações. Não significa que ao botar algumas coisas que sei sobre meu pai, é só o pai que vai ser colocado aqui. Não, vai ser o avô, o pai e o narrador, João também, assim como em qualquer capítulo, tá? As primeiras anotações dos cadernos do meu avô são sobre o dia em que ele desembarcou no Brasil, ou seja, o narrador diz que já leu muito desses relatos de chegada de judeus aqui, né? E todos eles têm uma coisa em comum, descrevem a chegada, os detalhes, as sensações, mas no caso do meu avô, a frase inicial é sobre um copo de leite, reparem, né? Então é uma coisa estranha aqui essa questão, como é que ele fabricou esses cadernos. Aparentemente, meu avô queria escrever uma espécie de enciclopédia, um amontoado de verbetes sem relação clara entre si, termos seguidos por textos curtos ou longos, sempre com uma característica peculiar. O verbete leite, por exemplo, fala de um alimento líquido e de textura cremosa que, além de conter cálcio e outras substâncias essenciais ao organismo, tem a vantagem de ser muito pouco suscetível ao desenvolvimento de bactérias. Ou seja, a gente vai pegando uma manha aqui. Os verbetes do avô, eles são fantasiosos, extremamente otimistas, um mundo assim totalmente fora da realidade. E vão obedecendo, digamos assim, do modo como ele foi se deparando com cada um desses lugares, com as pessoas. O narrador diz que dá para acompanhar a sequência dos verbetes como uma história, mas porque os verbetes são evidentemente mentirosos, num tom grosseiramente otimista, isso é feito de maneira inversa. Ou seja, não dá para ler ao pé da letra os verbetes do avô. Por quê? Porque o avô vai colocar nos verbetes o mundo como ele acha que deveria ser, um mundo mentiroso, idealizado, otimista sempre, para frente. E, por exemplo, reparem, né, quando ele diz que tomar leite não traz doenças, muito pelo contrário, né, o narrador até imagina ele tomando leite, né, reparem, o leite do novo mundo e da nova vida, saído de um jarro conservado não se sabe onde, como, por quanto tempo, em poucas semanas ele quase morreria por causa disso. Ou seja, tudo que ele coloca ali é fantasioso, né, basicamente a gente lê ao contrário. Os imigrantes judeus que chegavam ao sul do Brasil, primeiro no Porto de Santos, dali para o Porto de Rio Grande e finalmente num vapor para Porto Alegre, costumavam se hospedar em casas de parentes ou conhecidos longínquos ou em pequenas pensões do centro. O nome da pensão em que meu avô ficou era Sesefredo. E reparem, né? Como é que o avô define essa pensão chamada Sesefredo? Diz que é um lugar limpo, grande, quieto, mas obviamente nós temos que ler tudo ao contrário. Sesefredo é o quê? É um lugar sujo, pequeno e bagunceiro. Só que o avô coloca sempre um mundo extremamente otimista. Um lugar onde alguém com febre tifoide, provavelmente contraída de um copo de leite, é tratado pelos proprietários gentis que falam alemão, que explicam em alemão a natureza da doença, seus sintomas, sua taxa de mortalidade em 25% dos casos. Isso numa época em que os antibióticos específicos para esse tratamento ainda não tinham sido inventados, ou ao menos não haviam chegado ao Brasil, ou ao menos àquela pensão. Então, cuidado com a forma como o avô se expressa nos seus verbetes. Sempre ler basicamente ao contrário, porque ele faz o mundo como deveria ser fantasioso, extremamente otimista. Nada a ver com a realidade. Ao contrário da minha avó, meu pai falava pouco sobre banalidades da vida do meu avô. Talvez porque o pai do narrador aqui tenha convivido pouco com o avô, né, até os 14 anos. E se a gente lembrar que o avô se trancou no escritório pelo menos por alguns anos também, então uma coisa que não vai ter ligação, né? Meu pai falava muito na Alemanha dos anos 30 em como os judeus foram enganados com facilidade. Reparem, né? Qual é o assunto principal do pai? O cardápio do pai é antissemitismo. E isso vai ficar na cabeça do narrador. Nos cadernos do meu avô, o Brasil de 45 era um país que não tinha passado pela escravidão, onde nenhum agente do governo fez restrições à vinda de emigrantes fugidos da guerra. Um lugar repleto de oportunidades para um professor de matemática que não falava português, e logo depois de se curar da febre tifoide, meu avô começou a procurar emprego. E aí o narrador diz que Porto Alegre tinha muitas escolas, mas o avô, sendo professor, não consegue nada, né? Tem aquela questão da linguagem, uma outra língua, né?
Imagine uma casa rica de Porto Alegre em 1945. Imagine um jantar nessa casa, a mesa num dos ambientes da sala, uma família que fala várias línguas, inclusive em especial o alemão. Ou seja, aqui é como o avô vai conhecer a sua esposa. Há muitas maneiras de saber como as coisas aconteceram de fato. Neste caso, a história foi contada pela minha avó para o meu pai. Então aqui a importância, né, da avó contando a história do avô, como é que ele conheceu ali a esposa. E aqui o ambiente em que o avô do narrador conhece a esposa, né? No caso a avó do narrador. Reparem a diferença da classe social. Segundo meu avô, era muito comum que um homem rico e germanófilo e pai de uma mulher bonita e solteira de Porto Alegre, em 45, diante de um imigrante judeu e pobre recém-recuperado de uma febre tifoide e devendo 2 meses de aluguel numa pensão chamada Sesefredo, perguntasse a esse rapaz quais eram seus planos em relação à sua filha. E o avô não fala português, então ele não quer continuar sendo professor e acaba aceitando um emprego, né, de caixeiro viajante que um agenciador acaba oferecendo, no qual percorreria 16 cidades por semana vendendo máquinas de costura. Bom, aqui reparem que o texto é totalmente conduzido com ironia pelo narrador, que diz que aquele jantar do avô com os futuros sogros não é nada bom, né? Porque reparem, olhem a ironia agora. Os dois brindam ao fato de que o rapaz levará a filha do homem rico e orgulhoso para morar num quarto e sala próximo a Sesefredo, numa rua em que há um canil e um açougue onde se abatem galinhas. Reparem, né? Um padre e um rabino para celebrar a união entre a filha daquele homem rico e orgulhoso e seu genro judeu e pobre, que em breve lhe dará o único neto, que é o pai do narrador. Quando meu pai nasceu, minha avó já não falava com meu bisavô havia 2 anos. Ou seja, claro, né? Houve aqui um casamento contrário à família de um germanófilo que não queria que a filha se casasse com um judeu pobre. E ela acabou casando, contrariando a família ali, tanto é que não se falam mais depois. Bom, e aí até a avó do narrador disse que ia se converter ao judaísmo, que queria ficar com a avó do narrador. Só que ele diz, a conversão ao judaísmo não é um processo simples, porque o judaísmo não faz muito esforço para atrair novos adeptos. E aí o narrador diz que depois da conversão, acaba se recebendo um nome hebraico. Meu bisavô nunca perdoou a minha avó. Minha bisavó também deixou de falar com ela. Ou seja, uma briga familiar aqui também por questões religiosas. E aí a avó do narrador tinha um irmão e uma irmã, todos mortos também já, né? Meu bisavô morreu do coração, minha bisavó num acidente de carro, a irmã da minha avó de tuberculose, o irmão de complicações decorrentes de uma apendicite. Ou seja, do ramo da família do meu avô, morreram todos em Auschwitz. E o pior, não há uma linha a respeito deles nos cadernos. Por quê? Porque o avô silenciou-se quanto ao passado. Não há uma linha sobre o campo de concentração em si, quanto tempo meu avô ficou lá, como fez para sobreviver, o que sentiu quando foi libertado, e posso até imaginar a reação do meu pai ao ler o texto, 6 meses ou 1 ano depois da morte do meu avô, e perceber essa lacuna. Bom, o que acontece aqui, né? Meu avô não escreveu nada sobre judaísmo, nenhum comentário sobre a conversão da minha avó. Então o que a gente sabe aqui é a própria avó contando para o pai, que depois conta exatamente para o filho narrador, certo? Bom, agora a gente vai ver um verbete. O que nós temos que cuidar no verbete? Atenção aí, tá? Primeiro, tem o verbete, tá ali, esposa. Tem um travessão, tem um texto que vai explicar o verbete. Ele está todo ele em itálico. Então, visualmente, nós temos o verbete, tem a questão do itálico e tem também como se lê. Como é que é a semântica por trás daqui? Tem que ler sempre ao contrário, ou seja, olhar aqui que eu vou construir o mundo como deveria ser, otimista, extremamente otimista. Tá? O que ele diz da esposa? Pessoa que se encarrega das prendas domésticas, cuidando para que sejam empregados os procedimentos os mais rigorosos de higiene na casa e também para que no dia do marido não existam perturbações quando ele deseja ficar sozinho. Então tem que ler tudo isso de forma irônica, né? Diz o narrador, não sei quando meu avô começou a escrever os cadernos, mas o mais provável é que tenha sido décadas depois dos eventos que narra. E aí o narrador vê que o texto vai ficando igual, o texto do avô, seguindo um padrão, escrito tipo numa toada só. Começa falando da avó e do negócio de máquinas de costura, depois que abriram uma pequena loja em Porto Alegre, assim que o pai, né, digamos, do narrador nasceu. Reparem que eles não têm nome. Diz mais, meu pai começou a trabalhar aos 14 anos, logo depois da morte do meu avô. E aí a avó ficou à frente dos negócios no começo, depois da morte do avô, né? Na verdade o suicídio do avô. E aí o narrador
começa a pensar no pai, como é que meu pai reagiu à morte, ao suicídio, ao luto, né? Mas o pai vai gostando desse negócio, da loja, do comércio. E quando ele tinha 18 ou 19 anos, minha avó o deixou sozinho, tomando conta da loja, e em mais alguns anos ele abriu uma filial, depois a segunda, depois a terceira. E como o narrador diz, né, isso permitiu com que ele nascesse herdeiro, digamos, de um império em miniatura. Meu pai conheceu minha mãe com 19 anos no baile de um clube judaico. Bom, aí o que vai acontecer agora? A gente entra em alguns detalhes. Por exemplo, até então, na época, né, o pai não tinha falado sobre o avô, que ele tinha cometido suicídio, né? E reparem que o pai também é muito traumatizado, muito marcado, porque o pai não sabe exatamente quais foram quando ele nasceu, como é que foi que nasceu, esses detalhes todos, né, que um filho gostaria de saber. O que diz o narrador? É sempre tentador imaginar o que o meu pai sentia na época do meu nascimento. Como ele transmitia essa sensação para minha mãe e se isso determinou ou não a maneira como ele se relacionou comigo ao longo de todos esses anos. Não há filho que não tenha essa curiosidade, então imagina o impacto que os cadernos do meu avô tiveram sobre meu pai. Porque nos cadernos do avô, o avô conta como foi a gravidez da avó, mas depois a gente vai ver que não são agradáveis as palavras colocadas ali. É claro que eu também acabei arrastado por essa história. Porque para mim tudo começa aos 13 anos, quando deixei o João cair na festa de aniversário. Bom, aí o narrador diz que a diretora na época chamou todos os pais dos alunos envolvidos na queda do João, os 5. E que o fato ocorreu, claro, num salão de festas lá, mas como eram alunos da escola, a escola propõe então uma averiguação. Quando meu pai me perguntou a respeito, ele já sabia o que os outros envolvidos tinham alegado para a coordenadora, que havia sido um acidente, que era comum fazermos aquele tipo de brincadeira e até então ninguém havia se machucado. Reparem que o pai não fica feliz com a explicação, mas ficou por isso, né? O pai nem tocou mais no assunto. Mas lembrar que o narrador se aproximou do João, o João ia na casa do narrador, o narrador ajudou ele em português, em matemática e tudo mais, né? E ao contrário de todos os meus colegas, o João não jogava videogame. Ele nunca tinha mexido num videocassete, ele nunca tinha frequentado uma casa como a minha. Por quê? Porque era um aluno muito humilde. E a casa do narrador tinha ar-condicionado, tinha piscina. João não era sócio do clube que eu frequentava e nunca tinha pulado de um trampolim como o que havia na minha casa. Repare então a questão do trauma aqui, né? O narrador está sempre pulando no trampolim, algo fácil, mas o João quando vai ali hesita e tal, depois ele vai, né? Ele agachado, concentrado, os olhos abertos, a força toda na panturrilha, um pulo para frente como se não houvesse gravidade e uma queda no vazio, cuidando para não soltar o ar. E o medo que você teve durante a tarde inteira e todas as tardes anteriores, desde o dia da queda na festa de aniversário, se dissipa como se você tivesse nascido de novo. Ou seja, essa questão de aproximação, amizade com João, ele vai dizer, difícil dizer porque me tornei amigo de João. Ou seja, uma espécie de remorso, de grande culpa aí. E não fosse o convívio que aconteceu paralelamente à recuperação dele, às sessões de fisioterapia, aos exercícios para reforçar a musculatura, as flexões e abdominais, levantamento de peso que ele passou a fazer de maneira quase obsessiva. Ou seja, repare, né? O João da 7ª série vai sofrer uma mudança gigante para o João da 8ª série, porque agora ele faz exercícios e tudo mais. Naquela época eu falava muito pouco com meu pai. Por quê? Porque o pai só vinha de noite, cansado, e se eu fosse contar o tempo que passávamos juntos por semana, não daria mais do que algumas horas. E como nessas horas estavam incluídos os discursos sobre os judeus que morreram nas Olimpíadas de 73, os judeus que morreram em atentados da OLP, ou seja, o assunto do pai e o cardápio é sempre o mesmo. Antissemitismo, extermínio dos judeus, ou seja, ele vai exercendo uma militância negativa aqui em cima do narrador. A gente até quase entende porque que o narrador acabou jogando o João, né? Quase como se fosse uma autodefesa, né? Porque a vida toda ele fica ouvindo do pai o quê? Essa questão de antissemitismo aí. É possível que mais da metade das conversas que meu pai teve comigo girasse em torno desse tema sempre, né? Do judaísmo aí. E olha o quanto isso é problemático para o narrador. Ele vai dizer, quando criança eu sonhava com essas histórias, as suásticas ou as tochas dos cossacos do lado de fora da janela. E ele começa a notar, né? Eu percebi que as histórias se repetiam, meu pai as contava da mesma forma, com a mesma entonação. E aí ele chega à conclusão que alguma coisa muda quando você vê o seu pai repetindo a mesma coisa 1, 2 ou 500 vezes, de repente você não consegue mais acompanhá-lo,
se sentir tão afetado por algo que aos poucos, à medida que você fica mais velho, aos 13 anos, em Porto Alegre, morando numa casa com piscina e tendo sido capaz de deixar um colega cair de costas no aniversário, aos poucos você percebe que isso tudo tem muito pouca relação com a sua vida. Por quê? Porque ele vai perceber que se o pai usa sempre a questão do antissemitismo, meu filho tem que ficar na bolha, não pode sair, que os judeus foram exterminados, que somos estereótipos todos em cima, que os judeus roubam e tudo mais, ganham lucros sempre juros e tudo mais, todos os estereótipos, o que aconteceu? O narrador começa a olhar, isso pouco tem a ver comigo, porque aos 13 anos, basicamente eu fiz um mini Auschwitz na escola judaica com João. Depois que eu fiquei amigo de João, também comecei a olhar para os meus amigos sem entender por que eles tinham feito aquilo. E como eles tinham me cooptado, e comecei a ter vergonha de ter gritado Goi, filho de uma puta. Certo? Uma rejeição à performance dele ao falar de antissemitismo, porque eu nada tinha em comum com aquelas pessoas além do fato de ter nascido judeu. E aí o narrador começa a se pensar, né? Porque não fazia sentido que eu precisasse lembrar disso todos os dias. Não fazia sentido que eu quase tivesse deixado um colega inválido por causa disso. O discurso do meu pai como uma reza antes das refeições, a solidariedade aos judeus do mundo e a promessa de que o sofrimento dos judeus do mundo nunca mais haveria de se repetir, enquanto o que eu vi durante meses foi o contrário. João sozinho contra um bando, sem se importar de ser humilhado. Ou seja, o João aqui basicamente viveu numa espécie de campo de concentração, por isso o discurso do pai é um discurso vazio para o narrador a partir de agora. Uma vergonha que grudaria em mim para sempre se eu não tomasse uma atitude, foi por causa disso que decidi mudar de escola no final do ano. Bom, aqui então a gente tem, né, essa decisão do narrador de mudar de escola, principalmente porque o João vai mudar de escola. Algumas coisas que sei sobre mim. Existem várias maneiras de interpretar os cadernos do meu avô. Bom, ele diz que dá para interpretar os cadernos do avô ali, né, vendo o que? Uma espécie de tratado sobre como o mundo deveria ser, com seus verbetes intermináveis sobre a cidade ideal, o casamento ideal, a esposa ideal. E ele vai dizer que eu só li uma pequena parte dos cadernos e fui o único a fazer isso além do meu pai. Ele mandou traduzir o material depois da morte do meu avô e nunca contou nada para minha avó. Ou seja, o narrador até entende os motivos do pai, né? Enfim, diz que o pai sempre foi um leitor razoável. Apesar disso, não lembro de ele ter citado mais do que 10 livros durante a minha adolescência, talvez não mais que 5. Lembro de um apenas, É Isto um Homem, que ele leu numa edição importada porque ele vivia repetindo as descrições sobre o funcionamento de um campo de concentração, as noites em que Primo Levi dormia dividindo a cama com um relojoeiro. Bom, aqui nós temos uma parte importante porque o livro trabalha também uma intertextualidade com a obra É Isto um Homem, do Primo Levi. E o Primo Levi foi um sobrevivente de Auschwitz, escreveu um livro que trata sobre o dia a dia do campo de concentração em Auschwitz, e esse livro vai ter uma função importante, qual é? Porque como o avô não falou nada do passado vivido em Auschwitz, e como o Primo Levi viveu isso aí, então esse livro tem a função de preencher as lacunas do avô, ou seja, as lacunas biográficas de Auschwitz e do avô. Meu pai citou a Isto um Homem na primeira briga séria que tivemos. Foi no segundo semestre do ano em que fiz bar mitzvah, quando disse a ele que queria deixar a escola. Aí imaginem, né? Quando o pai fica sabendo que o narrador quer sair da bolha, o pai fica louco da vida, né? E o narrador, detalhe, não andava mais com aqueles amigos da queda do João lá, nem falava com eles. E agora eles também estavam hostilizando o narrador. Aos 13 anos eu era o aluno que tinha sido chamado pela coordenadora para falar sobre a queda do João. E aí a coordenadora tem uma conversa com 5 que judiaram do João ali, né, antes de chamar os pais. E o narrador é o último aí. E aí na sala da coordenadora, é uma sala toda enfeitada, e os colegas sempre ficavam enrolando a coordenadora, elogiando qualquer coisa, assim, né, para conseguir escapar, digamos, sem assinar nenhuma ficha de disciplina. Só que o narrador diz, eu entrei na sala decidida a não dizer nada, a continuar repetindo que havia sido um acidente. Reparem, então o narrador entra junto dentro daquele complô com outros, né, para dizer, não, o que aconteceu com o João foi que foi um acidente, ele caiu, enfim, né, foi algo acidental, nada de propósito. Mas aí o que acontece? A coordenadora começa a fazer perguntas sobre o aniversário do João, e o narrador começa a se lembrar do aniversário. Ela pergunta, né, se
o narrador acha que aquilo é uma brincadeira saudável, se eu sabia que a família desse colega tinha dificuldades para conseguir mantê-lo naquela escola. Em algum ponto, as perguntas dela e a lembrança do pai de João na festa e a visão do pai de João no parque vendendo algodão doce para o filho poder dar a festa e ser humilhado pelos colegas na frente da família se misturaram com uma franqueza. Ou seja, quando ela faz essas perguntas, o narrador começa a lembrar de tudo, todo o passado, o sacrifício do pai do João, e está ali quase passando mal o narrador até que ele desabafa. Eu disse que a versão do acidente era mentira, o que contraria os outros 4 a partir de agora, tá? E aí, o pai pergunta, né, enfim, então o que o narrador vai dizer? Que não foi, né, o narrador diz para a coordenadora claramente, não foi algo acidental, foi proposital, planejado e premeditado. E aí o que acontece? O pai pergunta para o filho agora, né, o que havia de errado na escola para ele querer sair dali. Eu não queria dizer que depois de passar mal e me recuperar na sala da coordenadora, eu dei todos os detalhes para ela. João sempre enterrado na areia, o plano para deixá-lo cair, quem tinha concordado com o plano e como tudo foi executado no aniversário. Eu não queria dizer que a notícia se espalhou em meia hora e toda a 7ª série sabia que eu havia entregado os colegas e a coordenadora suspendeu todos menos a mim, que só levei uma advertência. Ou seja, o narrador vai lá e diz para a coordenadora não só o fato de que foi premeditado, mas o fato de que o João apanhava todos os dias na escola. Bom, aí nos outros colégios, né, normalmente em novembro, tinha aquele período de admissão, com provas, com entrevista, com conversa com a família. E o João tinha ido muito bem nos testes de uma escola que tinha um índice alto de aprovação no vestibular e por isso não foi difícil para o pai dele conseguir uma bolsa com desconto igualmente favorável. E claro que o pai vai ser totalmente contrário ao narrador na questão de trocar a escola. O pai diz, eu não tive a oportunidade de estudar numa escola como a sua, meu filho. O meu pai disse, a vida inteira eu estudei em escolas onde não havia judeus. Eu era o único judeu entre 500 alunos, ele disse, você não sabe o que é estudar todo dia, sabendo que a qualquer momento alguém vai lembrar disso e vai provocar e vai fazer piadinha e tudo mais. Ou seja, o pai do narrador sofreu também nessas questões por ser um judeu no meio de não judeus ali, né? Meu pai dizia que os judeus sempre devem ter profissões que possam exercer em qualquer circunstância, porque vá que não dê certo num país, possa ir para outro, né? E reparem que o discurso do pai é sempre na defensiva, fala dos estereótipos aqui dos judeus, ó. E o pai diz, e eles dizem o que sempre se dirá dos judeus, você que rouba o emprego dos outros, que empresta dinheiro a juros altos, que explora, que conspira, que ameaça, que oprime. Reparem que o pai está sempre com essa espécie, né, de militância aí para o filho. E agora vamos saber mais sobre este narrador adulto. Agora adulto, com 40 anos, né? Não mais agora com 13. Ó. O narrador agora, no momento que está escrevendo. Eu estudei Direito na faculdade, depois passei por jornalismo, depois virei escritor, mas nessa época meu pai já tinha parado de esbugalhar os olhos enquanto tentava me convencer de que estávamos na Alemanha de 37. Ou seja, o narrador aqui, ele quer seguir com João para a nova escola, mas o pai obviamente não aceitou. E aí diz que as brigas foram ficando cada vez piores, o pai ia colocando muitos castigos, e dizer a ele que não estudaria mais no ano seguinte, que fugiria de casa se ele não mudasse de ideia, e que ele tinha um prazo certo para isso, o dia em que se encerravam as inscrições na escola para onde o João iria. Por todos esses motivos eu comecei a odiar tudo o que dissesse respeito ao nazismo e ao meu avô, porque para ele... Para o narrador, a militância que o pai faz sobre antissemitismo, judaísmo e tal é um discurso vazio. E aí o narrador fez da escola judaica, não se esqueçam, é uma espécie de mini Auschwitz para o João ali. E aí o narrador disse que o pai mandou traduzir, né, os cadernos do avô para, obviamente, ver o conteúdo desses cadernos, ou seja, de hebraico para a língua portuguesa. E aí o que o pai do narrador vai ver nos cadernos do avô? Do caso do pai do próprio narrador, né? Do pai do narrador. Um filho que lê a descrição do próprio nascimento nas palavras do pai, meu avô dizendo que, agora está em itálico, é do caderno do avô. O parto coroa a decisão do marido de selar a união com a esposa e que não há nada mais feliz na vida de um homem que o dia que ele acompanha a esposa rumo ao hospital para dar luz a um filho. Reparem, né, que a gente tem que ler aqui ao contrário, ou seja, não houve felicidade por parte do avô ao levar a esposa para ganhar, na verdade, o filho que seria o pai do narrador. Por isso que o pai do narrador ele fica tão triste, magoado com isso, né? Porque basicamente dá a entender que foi um filho rejeitado, um filho que não era para vir
A gravidez da minha avó foi de alto risco. Por quê? Porque ela sofria de hipertensão e na época, né, muitas infecções hospitalares aconteciam ali. Não era tão incomum que a gravidez fosse interrompida por medo de que pudesse comprometer a vida da mãe. E aí vem a detalhe, ó. Que decisão tomar em relação a uma gravidez que poderia ter matado a minha avó? O que meu avô disse a ela ao ficar sabendo desse risco? De que forma meu avô tratou o assunto? Com que palavras ele demonstrou sua vontade de ter um filho naquele momento? O significado de um filho para ela, para ele? A capacidade dele de se dedicar a um filho? De por causa disso esquecer o passado, todas as coisas ruins que tinha visto e sofrido por causa disso? Ou seja, essas perguntas todas são respondidas nos cadernos, mas claro que de forma positiva, como deveria ser e não como foi. Os mesmos cadernos que tratam o banheiro público no centro de Porto Alegre de 45 como lugar, abre itálico ali, lugar onde vicejam procedimentos os mais rigorosos de higiene. Reparem como é que o avô colocava um banheiro público no centro de Porto Alegre de 45, um lugar higiênico. E claro que ele está usando o contrário, não era higiênico. Um açougue com abatedouro de galinhas de Porto Alegre de 45 como uma empresa onde os animais são tratados segundo procedimentos os mais rigorosos de higiene e que não eram. Um canil de Porto Alegre de 45 como local onde são aplicados os procedimentos os mais rigorosos de higiene e humanismo em relação aos animais, que não era isso. Esses mesmos cadernos dizem que a decisão de seguir em frente com a gravidez da minha avó... O que o avô diz? A decisão de seguir com a gravidez foi tomada sem hesitação, a expectativa de uma nova vida que foi planejada pelo marido desde sempre e seu desejo mais profundo de continuidade e doação amorosa. Ou seja, a gente vê claramente que o avô não queria continuar com a gravidez da esposa. Vamos a mais um verbete do avô aqui. Hospital. Como é que se lê? Eu vejo que está em itálico, tem o verbete, tem o travessão. Agora, está em itálico, mas eu tenho que ler de forma como é e não como o avô colocou como deveria ser. Otimista. O que ele diz no hospital? Lugar com médicos pacienciosos, ou seja, não pacienciosos, que explicam à mulher grávida os riscos da gravidez que são baixos, não são baixos, e os riscos da operação de cesariana que são baixos também não, e os riscos de infecção depois do parto que são inexistentes dados os procedimentos os mais rigorosos de higiene no edifício. Reparem como o avô coloca muito essa questão de higiene em Porto Alegre, que era muito suja. E como é que seria o bebê ideal para o avô? Uma criatura pequena e autônoma que não chora no meio da noite, não tem doenças tais como hepatite e resfriados. E o espanto da leitura, diz o narrador, é pensar que o volume escrito chega a 16 cadernos, cada um com cerca de 100 páginas. Reparem, 1.600 páginas o avô escreveu, muita coisa. Meu pai nasceu às 5 horas da tarde de uma segunda-feira, um dia que eu não sei se foi bonito ou feio, frio ou quente, seco ou úmido, porque meu avô não escreveu uma linha direta sobre isso. Meu avô preencheu 16 cadernos sem dizer uma única vez o que sentia em relação ao meu pai. Reparem a lacuna também aí, né? Nem sobre o nascimento do pai, nem sobre o que sentia em relação a isso, nem sobre Auschwitz. E o narrador supõe que tudo ficaria melhor, né, ao sair de Auschwitz, porque o avô ia ter um novo país, mulher, filhos, mas não aconteceu isso. A alegria que se consegue ter novamente ao ver um filho crescer como resposta a tudo o que se viu em Auschwitz, e o horror de saber que alguém saiu de Auschwitz e passou a gastar todo o tempo livre de forma tão estéril. E o narrador, né, diz que nunca perguntou ao pai quais as lembranças que o pai tem de pequeno, se ele recebeu carinho, se ele recebeu amor, se ele recebeu proteção por parte do avô ali, né? Porque é isso que um pai faz com o filho. Ele o protege e ensina, e dá carinho e conforto físico e material. E também não posso imaginar que a forma como meu pai lidava com o tema do judaísmo e dos campos de concentração não tivesse a ver com essas memórias. Ou seja, o pai é traumatizado também aqui, né? Pelas memórias, é claro, né? É difícil dizer qual é a primeira lembrança que eu tenho do meu pai. Eu não sou capaz de lembrar do cheiro do meu pai, que o meu pai tinha quando eu era criança. E aí o narrador diz que lembra algumas vezes em que o pai trazia presentes, ou como funcionava uma máquina de costura, algumas conversas, enfim, o narrador lembra da briga que quando tiveram, né, da troca da escola. Na briga que tivemos por causa da nova escola, eu disse a meu pai que eu não estava nem aí para os argumentos dele, que usar o judaísmo como argumento contra a mudança era ridículo da parte dele, que eu não estava nem aí para o judaísmo e muito menos o que tinha acontecido com o meu avô.
E o pai fica uma fera com isso, vai pra cima do filho, né? Diz pra ele repetir, repete, ele dizendo, repete o que você falou, repete se você tem coragem. E eu olhando pra ele fui capaz de repetir dessa vez devagar, olhando nos olhos dele, que eu queria que ele enfiasse Auschwitz e o nazismo e o meu avô bem no meio do cu. E qual é o detalhe, né? O pai nunca tinha encostado a mão no narrador, mas nessa briga sim. Ele partiu para cima de mim, eu tentei me desvencilhar, então ele me segurou firme e me golpeou repetidas vezes nas costas, no pescoço, até passar a raiva e aos poucos me largar deitado. Então um clima forte aqui, essa briga, né? Só que detalhe, essa briga tão forte é uma briga positiva, na verdade, porque vai criar entre o pai e o narrador uma espécie de entendimento depois. Ele intuindo que estava em jogo não o nazismo e Auschwitz, até porque eu sabia muito pouco sobre o nazismo e Auschwitz, e sim o que eu entendia ser a origem do que aconteceu com João. E aí o narrador fala dos colegas, né, novamente sobre a intolerância religiosa da escola em que ele estudou. É possível que nenhum deles, dos 4 que estavam comigo na queda do João, lembre dos detalhes da festa, dos motivos que nos levaram a planejar aquilo, e que nenhum deles faça a relação entre o desfecho do plano e o fato de João não ser judeu. Ou seja, intolerância religiosa. E por quê? Porque todos criaram, digamos, uma autodefesa que a gente chama hoje de aparência, digamos assim. É possível que isso se estenda a todos que tinham alguma relação com a escola, os colegas, os pais dos colegas, a coordenadora, os professores, e que eles cheguem mesmo a dizer que a minha versão da história é distorcida. Um registro falso influenciado pelo sentimento da época, o trauma de passar o ano sonhando e sonhando de novo com a queda de João, porque é até ridículo pensar que nos anos 80 uma escola judaica de Porto Alegre pudesse abrigar esse tipo de coisa. Um lugar frequentado por filhos de comerciantes e donos de fábricas e profissionais liberais que a vida toda conviveram com não-judeus, e não há notícias de discriminação contra judeus na Porto Alegre daquela época. Bom, aí o pai, reparem, né? Em 13 anos foi a primeira vez que ele bateu no filho. E lembra ainda o narrador, né, que o pai ainda foi olhar na porta assim pro narrador e o filho, né, o narrador tá todo machucado, todo dolorido, e o narrador pega aquele suporte de durex pesado e arremessa contra o pai, mas erra. No dia seguinte à briga, meu pai contou todos os detalhes da história do meu avô. Ou seja, por isso que é uma briga positiva, porque o pai se abre, o pai pede desculpas, e quase há uma tragédia aí, né, enfim, nesse sentido de arremessar o suporte durex, mas os dois se entendem. E meu pai falou dos últimos dias do meu avô, e foi o suficiente para eu entender que eu não deveria mais ser leviano com esse tema, ou seja, não mais mandar enfiar naquele lugar. E a relação entre pai e narrador agora passa a ser outra, sem raiva, volta a ser o mesmo de antes, né? Enfim, com o pai, sem tentar me convencer de nada, sem me condenar por me submeter aos testes de uma escola onde não havia judeus e ser admitido numa escola onde não havia judeus. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque a história volta na cabeça do narrador depois de décadas. E ele vai dizer, e eu já adulto, já tendo saído de casa, já tendo mudado de cidade, Porto Alegre para São Paulo, e me tornado outra pessoa, ainda batia na minha cabeça João, meu avô, Auschwitz e os cadernos, e eu só fui pensar em tudo isso de novo quando recebi a notícia da doença do meu pai. Já antecipando que doença é Alzheimer. Bom, então aqui a gente tem aqueles notas 1, e detalhe, aqui não tem parágrafos numerados, são capítulos mais curtos, uma espécie assim que o narrador vai colocar alguns detalhes que não foram colocados nos outros trechos ali e não são numerados. E aí o narrador lembra do pai dando um triciclo, reparem, né? Meu pai me deu um triciclo quando eu tinha 3 anos. Em todas as fotos meu avô está de terno e não dá para ver o número dele tatuado no braço de Auschwitz. Eu aprendi a ler antes que ensinassem na escola, porque o pai ensinava. Meu pai explicava como funcionavam as máquinas de costura, a linha, o motor, os tipos especiais de agulha para pesponto, botões, malhas, estruturas, bordados e couro. Aí o narrador lembra também que ia na casa do rabino, mas só ficava decorando palavras, não sabia nada que significavam, né? E cada sábado em que alguém fazia bar mitzvah, um trecho diferente é lido, e é só na cerimônia que você toca no pergaminho. Mas o prédio da minha escola tinha 3 andares e um muro alto, e na calçada em frente havia canteiros de flores. E aí o narrador lembra que o João, na verdade ele seria o quê? O colégio israelita? Não sei, né? Mas ele não diz o nome de escolas aqui, né? Fala que é em Porto Alegre. Aí o narrador lembra, né, que o João sempre usava uma camiseta amassada, nunca camiseta de marca. Aliás, o narrador deu
de presente para ele uma camiseta. E lembra da queda, né? O chão do salão de festas do aniversário de João era de ladrilhos. Quando ele caiu, fez um estalo, eu ouvi porque estava perto e porque todo mundo tinha terminado de dar o grito 13. Enquanto João se recuperava, eu ia à escola e passava a manhã sozinho. Ou seja, ele lembra que pediu desculpas para o João, que o João começou a fazer exercícios, flexão, abdominal. Lembra também que os outros 4 amigos que estavam juntos na queda não quiseram mais falar com ele. Os outros 4 que um por um vieram falar comigo e me chamaram de filho da puta. Lembra da briga do pai, dos detalhes. Meu pai nunca ficou doente quando eu era criança. Nunca ficou doente quando eu tinha 15, 18, 20 e 25 anos. E não lembro de tê-lo visto doente depois que fez 50, 55, 60. E o narrador diz, né, que quando soube da doença do pai, aconteceu isso numa tarde em São Paulo, e ele acabou indo num bar, tomando cerveja, cunhaque, e já que entra o grande problema que afeta o narrador desde os 14 anos, na troca da escola lá, que é o alcoolismo. Eu pensei no meu pai enquanto tomava cunhaque, e pensei que precisava parar de beber, e pedi mais um cunhaque, depois mais outro e mais outro. Capítulo mais algumas coisas que sei sobre o meu avô. O que ele diz? Descobri que meu pai tem Alzheimer faz 2 anos. E aí o narrador lembra, né, que o pai um dia estava dirigindo e de repente não sabia mais o caminho. E que vai esquecendo assim pequenas coisas. E ele diz, o Alzheimer é uma doença cujos mecanismos não são totalmente conhecidos. E também a gente ingressa aqui numa espécie de aula sobre Alzheimer. O narrador diz, né, que a idade é um dos fatores de risco, e atividades intelectuais podem ajudar a adiar o Alzheimer também. E o narrador diz que teve muitas doenças, né? Ele, o narrador, vai dizer que teve labirintite, gastrite, conjuntivite, sinusite. Tive também um dedo quebrado, uma crise lombar, uma lesão no ligamento anterior do tornozelo, uma catapora tardia. Tive episódios de arritmia, há pelo menos 1 ano tenho tosse frequente e cansaço, que pode ser atribuído ao estresse ou ao sedentarismo ou ao abuso de álcool. E aqui o álcool entrando. E ele diz, eu comecei a beber aos 14 anos depois que mudei de escola junto com o João. E a primeira vez que ele começou a beber foi numa festa de início das aulas, aí tá um colega lá, ele pega, mistura Coca-Cola com cachaça. Demorou para os colegas perguntarem se eu era judeu, porque identificar sobrenomes é coisa de pessoas mais velhas. Bom, aí ele vai dizer, né, que nas aulas da Escola Nova, o Holocausto era apenas eventualmente citado entre os capítulos da Segunda Guerra. Ou seja, né, então aqui não tem mais essa coisa da escola judaica de ficar a todo momento falando, fazendo lá pelas tantas o que a gente chama de militância, que não tem. Nenhum professor mencionou Auschwitz mais de uma vez, nenhum jamais disse uma palavra sobre o livro É Isto um Homem, do Primo Levi. E aí também nenhum fez o cálculo óbvio de que eu, com 14 anos naquela época, certamente tinha um pai, um avô, um bisavô meu, ou de um primo, ou de um amigo que escapou das câmaras de extermínio em Auschwitz. Diz o narrador, não sei se meu avô leu É Isto um Homem, de O Primo Levi. Ou seja, para um leitor, quem está fora desse mundo, o Primo Levi apenas detalha o que? Experiência em Auschwitz. Mas para o avô do narrador seria o quê? Reconhecimento de campo. Se é verdade ou não aquilo que ele está colocando, porque ele viveu, né? Eu não sei como meu avô reagiria ao ouvir uma piada sobre judeus. Se ele, o avô, né, por acaso, ouviu um fiapo de voz ou de riso que remetia à palavra judeu, e como ele reagiria ao saber que foi isso que eu passei a ouvir aos 14 anos. O apelido começou a ser usado na escola nova assim que João fez o primeiro comentário sobre a escola anterior. Ou seja, vai ser uma coisa óbvia, né? Vão começar a perguntar de onde é que vieram e tudo mais, e quando o narrador, o João diz que veio de uma escola judaica, o narrador também, ou seja, começou a apelidar o narrador de judeu, não diz a palavra, mas a gente infere que é judeu ali, né? E o narrador agora começa, de certo modo, a sofrer um pouquinho do que o João sofria na escola, só que aí o que faz? O narrador não reage, fica quieto, ou seja, vou apanhar um pouco também, digamos assim. E qual é o detalhe? O João da 8ª série não é o mesmo do ano anterior da 7ª. O João fez flexões, ele levanta peso, ele ficou mais musculoso, engrossou a voz, cresceu uns 10 centímetros. E basta que na primeira semana algum desses colegas mexa com o João, e João responde, o colega aumenta o tom e o João resolve aumentar também. Ou seja, né, então agora o João está reagindo, não apanha calado, não tem mais esse negócio de ficar calado.
E aí o narrador acha que vai ver o mesmo filme que aconteceu antes, né? Mas não, agora o João na nova escola reage, ele é ativo, não passivo. É só reagir uma vez, é só fechar os olhos e partir para cima de quem o provocou, e não largar o pescoço dele ou soltar a mandíbula que arranca um pedaço dele se preciso, uma única vez, e ninguém nunca mais vai dizer que você é fraco ou medroso ou goi ou judeu filho de uma puta. E aí, claro, né, o narrador pensa, por que ele não fez isso na escola judaica? E aí o narrador lembra de uma festa, o João tá com ele, mais alguns colegas, e claro que o João não tem nenhum vestígio do que aconteceu na escola judaica, mudou fisicamente. E o narrador vê o João com uma namorada, uma menina ali. E agora, se a gente for olhar, né, os polos estão se invertendo. Porque o popular na nova escola agora é o João. O narrador é quem depende do João agora. Você que era a maioria no colégio onde os dois estudaram antes, que tinha mais amigos, isso tudo termina e você é que passa a depender do seu amigo, a ser convidado para a casa dos colegas por causa dele, a ser tolerado e aceitar a maneira como começam a tratá-lo por causa da boa vontade dele. Então reparem agora que houve uma mudança de paradigmas agora. Meu pai ficou sabendo que tinha Alzheimer por mim. Eu falei do estágio inicial da doença. Então vocês estão vendo que ao mesmo tempo o narrador fala do passado e fala do, digamos assim, do pai dele mais na situação mais presente ali, né? E que, claro que o pai fica sabendo que vai haver ainda um bom tempo até que os sintomas do Alzheimer se tornem mais graves. A imagem que eu tinha de mim no dia em que eu dei a notícia do Alzheimer ao meu pai era a seguinte: um homem de quase 40 anos que teve um relativo sucesso profissional, escritor, com livros publicados, boa aceitação crítica, e com quase 40 anos eu estava num terceiro casamento. O primeiro durou 3 anos. Então ele disse que tinha 21 anos quando conheceu a primeira esposa, e me encarreguei de cometer todos os erros que se espera nessa situação, né? Uma coisa muito ainda inexperiente. Diz que o segundo casamento durou menos ainda, 2 anos de um total de 6 de namoro que terminaram mais ou menos da mesma forma. E aí ele acaba dizendo que nenhuma das mulheres com quem ele se casou soube do João. Ou seja, por quê? Porque depois de adulto o narrador nunca mais comentou nada sobre o João, sobre a nova escola, enfim, né? A coisa acontece muito mais depois, quando ele acaba recebendo a notícia do Alzheimer do pai. João nunca me contou em detalhes como foram os meses seguintes à queda, então houve quase como um silêncio ali. E o João acabou perdoando facilmente, digamos assim, o narrador, se tornou amigo do narrador, nunca contou o que sentiu de verdade durante aquele período, se tinha sonhos também, se à noite reviveu o momento da queda como eu vivia. João não ficou sabendo que briguei com meu pai por causa disso. Eu nunca contei para o João que a briga com meu pai foi o contato físico mais próximo que tive com ele em 13 anos. Reparem, né? O pai não falava muito com o narrador, com o filho, então o contato mais próximo que eles tiveram foi o quê? Foi uma briga. E o narrador fica sabendo, né, que o pai tem Alzheimer quando está ali por volta dos 40 anos, adulto, e quando soube da notícia foi fazer o quê? Foi beber, acabou dormindo no banco do parque e acaba falando do João ali, né? Eu não sei se ele imaginou, por exemplo, que me tornei amigo do João dele por pena, ou por culpa, ou por estar sozinho e ninguém mais falar comigo depois da minha conversa com a coordenadora. Bom, aí a gente tem um salto, né? Depois de 3 meses de aula na escola nova, João se dá conta de que não depende mais de mim, de que eu só faço lembrar do pior momento da sua vida. Bom, então o João, ele meio que quer se afastar do narrador, dessa lembrança, porque ao olhar para o narrador ele só pensa o quê? No pior da vida dele, né? Até que um dia, né, os colegas novos perguntam para o João sobre o ano anterior e o João não mente mais e acaba falando a verdade sobre a queda. E o fato é que passou a ser de conhecimento público que eu o deixei cair no aniversário. E no dia seguinte, toda a escola nova estava sabendo, mas dessa vez eu já estava preparado, como que anestesiado pelo que tinha vivido no ano anterior e era óbvio que eu viveria de novo. Ou seja, agora quase como uma espécie de provação do narrador agora, né? Porque ele sabe que vai enfrentar problemas, porque agora a escola nova sabe que ele fez uma sacanagem com o João, mas de certo modo ele está se sentindo preparado para enfrentar tudo isso aí. E aí um dia o narrador vê que o nome dele está escrito com giz na parede. Detalhe, não revela o nome dele, né? Mas o nome dele está escrito com giz na parede do corredor e do lado desenha uma estrela, tipo a estrela de Davi, né? Marcando aquela questão do judaísmo. E aí o narrador vai lá e apaga tudo rapidinho. Ou seja, ele faz aquilo que o João não fez, ele tenta agir.
Por que ele apaga, né? Para que nenhum professor veja aquilo ali, nem a coordenadora, para que não perguntem ali se está havendo ou não alguma manifestação de intolerância religiosa, né? Como teve, por exemplo, na escola judaica. João, que agora falava comigo apenas em aula ou quando estávamos os dois sozinhos, porque aos poucos o narrador sabe que o João está seguindo a vida dele, sabe cada vez menos da vida também do João. E eu passei a ir da escola para casa e de casa para a escola e ficaria afastado do João, de qualquer outro colega, de qualquer outra possibilidade além do estudo e do meu quarto e da minha vida, que não mudaria mais pela eternidade da 8ª série a cada dia, a cada hora. Bom, aqui mais algumas coisas que sei sobre meu pai. Ele diz, dos 650 judeus deportados para Auschwitz junto com o Primo Levi, 638 morreram em menos de um ano. Dos 12 que sobraram, Primo Levi foi o único a escrever um livro que se chama Isto, um Homem. Bom lembrar aqui a importância desse livro, É Isto, um Homem. Essa intertextualidade, esse diálogo com a obra É Isto, um Homem, que narra cada detalhe, digamos, né, da rotina do campo de concentração, e é importante, principalmente para o pai e para o narrador preencherem aquilo que o avô não revelou, o que passou lá no campo de concentração. Antes de É Isto, um Homem, não se sabia que botar uma placa na entrada de Auschwitz ao lado de uma torneira, não beber água poluída. O regulamento proibia dormir de casaco, ou sem ceroulas, ou sair do bloco com a gola levantada, ou deixar de tomar ducha nos dias marcados. E aí o Primo Levi diz que os sapatos também eram meio que distribuídos assim aleatoriamente, e o prisioneiro tem que escolher um que parecesse com um número de calçado, né? Porque não dá para trocar depois. E segundo o Primo Levi, essa é a primeira decisão importante a ser tomada, a escolha do sapato, porque sapato apertado ou maior cria feridas. Primo Levi morreu aos 68 anos em Turim, na Itália, depois de ter escrito 13 livros, boa parte sobre o Holocausto. E o Primo Levi se casou, teve filhos, recebeu prêmios, né? E o narrador pergunta, né, o que ele estava pensando quando abriu a porta do apartamento, o Primo Levi, caminhou até a escada e nela caiu numa ocorrência que quase nenhum de seus biógrafos julga ter sido acidental. Ou seja, tem dúvida se foi suicídio ou não, mas a maioria dos biógrafos apontam que é depressão e suicídio no Primo Levi. E o narrador não sabe em que estado o avô saiu do campo de concentração, se veio da Polônia, se veio da Alemanha, como é que ele embarcou para o Brasil. Por quê? Porque o avô não colocou, né? Porque a partir dali estava mais ou menos decidido que ele passaria o resto de seus anos da mesma forma que Primo Levi. A única diferença é que, em vez de ter uma vida familiar aparentemente comum e décadas depois se jogar de uma escada, ele teve uma vida familiar aparentemente comum e décadas depois começou a escrever aqueles cadernos. E aí o narrador, né, cita mais um verbete do avô aqui. Leite. Reparem, verbete, travessão, definição, itálico, semântica, otimista, tem que ler ao contrário, porque o avô coloca o mundo como deveria ser. Leite, alimento líquido de textura cremosa que, além de conter cálcio e outras substâncias essenciais ao organismo, tem a vantagem de ser muito pouco suscetível ao desenvolvimento de bactérias, o que era uma grande mentira na época, né? Pensão, Sesefredo. Pensão no centro de Porto Alegre, que é um estabelecimento amplo e asseado, pequeno e sujo, quieto nas manhãs, bagunceiro nas manhãs e aconchegante no início da noite, e não aconchegante. Bom, e aí diz, né, que nessa rua tem um canil, tem um açougue. Como é que ele diz o canil? Local de corredores longos e iluminados, gerido por profissionais de mais alto gabarito humano e social, onde são aplicados procedimentos mais rigorosos de higiene e humanismo em relação aos animais. Imagina, né, uns matadores de animais ali. E agora ele chega na gravidez. Reparem o que é um pai, o pai do narrador lendo essa parte da gravidez. Condição em que a esposa passa meses sem doenças e nem sofre riscos tais como doenças no útero ou pressão alta, sabendo que a avó tinha hipertensão. Uma decisão que é tomada sem hesitação porque ele coroa a expectativa de uma nova vida que foi planejada por ele desde sempre. Então imagina que uma vida que não foi planejada. Seu desejo mais profundo de continuidade e doação amorosa. A gravidez da esposa é observada com alegria por ele. Reparem, né? Então, o que é o pai vendo que a gravidez da mãe, digamos assim, né, do pai ali, não foi observada com alegria pelo avô. Então, antes, isso era um segredo do pai. Lembrar que esses cadernos foram escritos no escritório do avô, que não permitia que ninguém entrasse ali. E agora, o narrador também teve acesso a isso. E a avó, como o avô foi se trancando no escritório, ia levando comida ali na porta,
E aí o pai do narrador diz que um dia se surpreendeu com o tamanho da barba do avô, né? E diz que o avô começou quase a enlouquecer, falar sozinho, a gritar e ficar sempre isolado. Meu pai falou dos cadernos na conversa que tivemos depois da briga, eu com 13 anos. Porque antes, lembrando, antes era só um segredo do pai. Meu avô nunca falou sobre Auschwitz e restou ao meu pai mergulhar naquilo que Primo Levi escreve a respeito. Claro, porque o pai vai pegar apenas os cadernos ali do seu pai, que no caso é o avô, e vai ver que só está escrito Brasil em diante, mas e o resto, o passado? Eu preciso preencher o que meu pai sofreu, né? Então por isso que a importância do É Isto um Homem, do Primo Levi. Bom, e agora uma crítica aqui, né, do narrador ao avô. É mais fácil culpar Auschwitz do que aceitar o que aconteceu com meu avô. É mais fácil culpar Auschwitz do que se entregar a um exercício penoso. Enxergar meu avô não como vítima, mas como um homem, marido e pai que deve ser julgado como qualquer outro homem, marido e pai. E aí o narrador diz que na escola nova, né, ele acabou achando dentro da mochila um papelzinho com um desenho de Hitler. Reparem que estão provocando ele, né? E que ele poderia até tentar descobrir quem é que é o autor, porque quem desenha tem traços mais característicos, né, pelo desenho, mas ele vê que não é coisa de uma pessoa só. Mas não importava quem fosse o autor ou autores, nem se o autor ou os autores de fato sabiam o que significavam os desenhos, porque a minha única dúvida era: de alguma forma João sabia disso, ou participava, ou mesmo tinha sido o mentor do plano de me presentear com esses desenhos de Hitler? O que mais? A 8ª série terminou em dezembro. E aí tem Natal, tem Réveillon na praia, em em Capão da Canoa, né? E aí o narrador lá em Capão da Canoa tinha começado a beber escondido, pegava uísque escondido na praia também com os amigos. E o fato de meu pai nunca mais ter falado a respeito de Auschwitz significava que ele entendia que eu precisava passar por aquilo sozinho. Ou seja, vai respeitar o filho um pouco mais agora, né? Não fazer militância tanto. E lembrar, né, que o narrador diz que foi a um puteiro, transou. Meu pai deu dinheiro para eu ir ao puteiro. A relação com meu pai mudou no dia seguinte à nossa briga, na conversa que tivemos sobre o meu avô, os cadernos e Auschwitz, na qual entendi que não deveria mais brincar ou ser descuidado com esse tema. E aí, o narrador fala agora mais com o pai, revela segredos, está mais confiante. Então a gente vê que passa um ano depois do narrador, depois que ele diz para o narrador, né, agora já mais adulto, que ele tem Alzheimer, e o pai começa já a sentir a questão da perda da memória. Em determinado dia ele me olhasse como que surpreso, porque aquilo que eu dizia ter acontecido para ele era novidade ou mentira, e como novidade ou mentira seria recebido até o fim. Ou seja, os sintomas de Alzheimer já se aproximando fortes aqui. Meu pai tinha casa em Capão da Canoa, a praia do Rio Grande do Sul, que concentrava o maior número de judeus, o que incluía as famílias dos colegas da antiga escola, e eu nunca mais falei com nenhum deles. Em Capão da Canoa eu ia ao cinema, ao fliperama, um boteco ao lado do fliperama, onde no verão, entre a 8ª série e o primeiro do ano do 2º grau, eu comecei a beber todas as noites. Repare então o drama do narrador aqui, que é o alcoolismo. Mas tudo muda, né? Agora a casa, porque chegará um momento em que a casa será derrubada e um prédio será construído e os pais dos amigos mudarão de praia e eu nunca mais saberei de nenhum deles. O que diz o narrador? Eu moro há 15 anos em São Paulo e está fazendo 2 que recebi os exames do meu pai e dormi no parque. E aí o narrador diz que se casou 3 vezes e estava prestes a se separar de novo, porque a última coisa que eu precisava era misturar o Alzheimer do meu pai com os problemas que tinha com ela, com a minha esposa. E ele dizendo, né, voltando ao passado, e eu no fim da 8ª série, achando que João era o responsável pelos desenhos de Hitler. Até sorri com benevolência quando mencionaram Auschwitz pela primeira vez no vestiário depois da educação física. Reparem as provocações que eles fazem, né, na escola nova agora para o narrador. Ou a primeira vez em que alguém disse para conferir se era a água que estava saindo do chuveiro. Ou quando eu estava na cantina e disseram para não chegar perto do forno. E aí o narrador diz que isso tudo pode até parecer meio bobo, mas o problema é que isso tudo aconteceu menos de um ano quando o pai contou sobre o avô. E o narrador acabou lendo os cadernos, então é tudo uma bomba ali surgindo, né? E agora o narrador então tenta descobrir se foi o João mesmo o autor dos desenhos. Ele começa a prestar atenção nas conversas, nos rabiscos.
Assim como é ridículo decidir responder na mesma moeda, tentando atingi-lo no ponto que seria tão sensível quanto a história do meu avô. Então reparem, o que pensa o narrador? É ridículo responder na mesma ideia, né? Mas enfim, ele pensa. De certo modo, ele está colocando Hitler. Hitler tem a ver com meu avô, Auschwitz e tudo mais, porque foi ele que montou a porcaria toda, né? E qual é a ideia, né? Eu vou tocar numa coisa que o João nunca tocou, porque foi a mãe dele, morreu de câncer, a mãe do João, o João era bebezinho, então e tudo mais, né? O pai ficou também meio que traumatizado, nunca mais teve relacionamento nenhum. Então, ele lembra, né, que a mãe tinha cometido suicídio por não suportar a dor de um câncer que se alastrou. E o que o narrador vai fazer agora? Num papel, vai se vingar, num papel insuspeito, que eu largaria dentro da mochila de João assim que eu tivesse uma chance. 4 palavras apenas eu pensei: a tua mãe morreu. Ou talvez 6, tua mãe está debaixo da terra. Ou 16, como ele fez: os coveiros abrem o caixão da tua mãe e fodem o esqueleto dela todos os dias. Reparem que é uma provocação forte aqui para o João, né? Ou seja, um recado para o João de que ele também faria piada com a questão familiar, ou seja, com a morte do João. Era o mesmo que fazer um desenho de Hitler? Afinal, Hitler foi o homem que mandou construir Auschwitz, e Auschwitz foi o lugar que meu pai dizia ter destruído o meu avô. Bom, aí o narrador não tem certeza de que o João é o autor dos bilhetes, né, enfim, de Hitler, nem depois de adulto ele tem a certeza. Apesar de ter achado um deles no dia em que João foi o último a sair da sala. E eu escrevi os bilhetes sobre a mãe de João, um a um, todos os dias ao longo do tempo que foi necessário. E o narrador sabe, né, que o João não vai acusar dos bilhetes. Vai ficar aquele clima de Guerra Fria ali, né? Porque antes ele teria de falar daquilo e dizer aquilo em voz alta e deixar que todos testemunhassem a palavra mãe que eu nunca tinha ouvido da boca dele. Ou seja, também tem essa meio que trauma aí, né? Pela questão da morte da mãe. E quem me contou sobre a mãe do João foi o pai dele, naquela conversa que tivemos um dia na casa dele, no dia em que ficamos sós os dois vendo televisão. E ele lembra, né, o pai falando, né, a mãe de João morreu antes dos 40 anos, quando João era pouco mais que um bebê, um câncer que começou no seio esquerdo e se espalhou por ossos e tórax, e nos últimos meses ele ficou quase todo o tempo em casa. E aí o narrador sabe que o João não vai falar dos bilhetes, assim como ele, narrador, não vai falar dos desenhos de Hitler. Porque ele não iria querer falar da mãe em público, assim como eu não falaria do meu avô. E imagino que João tenha desistido de fazer ou mandar fazer ou incentivar quem estivesse fazendo os desenhos de Hitler naquele momento. E aí o narrador vê, né, que não havia nenhuma foto da mãe de João na casa. O pai se encarregou de jogar tudo fora, o nome nunca mais foi dito. E o pai de João nunca mais casou e nunca mais teve uma namorada e nunca mais pensou em ter filhos, porque isso tudo faria lembrar aqueles últimos meses a mãe de João na cama e os remédios contra a dor que não faziam mais efeito. E o pai de João perguntando: você sabe o que é sentir dor? Você sabe o que é passar um dia inteiro gritando dor? E foi então que a mãe de João tomou a iniciativa, um vidro de remédio a mais, 1 hora a mais sozinha, 1 minuto a mais antes que o pai de João abrisse a porta e falasse com ela e percebesse que algo estava errado e aí não havia mais nada a fazer. Bom, aqui mais algumas coisas que sei sobre mim. O narrador diz: a maioria dos pacientes de Alzheimer está na faixa de acima dos 80 anos. O meu pai faz parte dos cerca de 3% entre 60 e 75 anos, ou seja, um pouquinho precoce aí. E aí ele diz que o pai vai precisar agora, né, de exercícios para memória, como palavras cruzadas, ou seja, lê o jornal e pergunta ali coisas que ele acabou de ler no jornal. O pai, ciente disso, me deixou a par das aplicações financeiras, do patrimônio em imóveis, da situação das lojas em termos contábeis e societários. E o que o pai começa a fazer? Faz igual ao avô do narrador. Escreve um livro de memórias com os lugares onde o meu pai foi, as coisas que ele viu, as pessoas com quem falou, uma seleção dos fatos mais importantes da vida dele durante mais de 60 anos. E aí o narrador agora começa a falar mais sobre o pai, né? Meu pai sempre gostou de nadar. Lembra também das caminhadas que ele fazia com o pai na praia, em Capão. O pai, né, ensinando como é que se faz fogo para o churrasco. Eu nunca vi o meu pai falar tanto e de tantos assuntos como naquela noite. Bom, e aí então tem essa aproximação que houve, principalmente depois da briga, né, agora com Alzheimer também. Tem essa questão toda, né, que o filho vai ter que, o narrador vai ter que ir para Porto Alegre e conversar com o pai.
Meu pai falou das mulheres com quem quis namorar antes de conhecer a minha mãe. E aí o pai também quer saber se o filho já sabe qual faculdade gostaria de cursar. E o pai agora, né, principalmente depois da queda do João, da troca da escola, enfim, né, começa a conversar, incentivando o filho, se aproximando, tá para apoiar o filho. Só que meu pai estava preocupado porque eu iria mudar de escola pela segunda vez. Foi no fim do segundo semestre da 8ª série. E aí o pai, né, tá querendo saber as razões pelas quais o filho está querendo mudar de novo, e nós sabemos porque se ele mudou da escola judaica para uma não judaica, foi para ir junto com o João, porque também acabou falando para a coordenadora o motivo pelo qual, que não foi acidente, foi proposital. Só que agora na escola nova, no meio do caminho, a gente viu, né, que o João acaba revelando que sofreu um acidente e o narrador estava no meio, ele está sendo chamado de judeu, e tem desenho de Hitler, e está sofrendo uma intolerância religiosa, e está ficando em casa, escondido, bebendo, ou seja, ele não quer mais ficar. Não foi difícil inventar as desculpas que o meu pai queria ouvir, dizer que os professores eram fracos e só pediam decoreba, e a direção era rígida demais, e eu não tinha me adaptado aos colegas, porque tudo isso era melhor que contar a ele sobre os bilhetes e os desenhos de Hitler, sobre a mãe de João e o meu avô. E aí o narrador fala, né, que leu o livro É Isto um Homem, e que Adorno escreveu que não há mais poesia depois de Auschwitz, e Yehuda Amichai escreveu que não há mais teologia depois de Auschwitz. Hannah Arendt escreveu que Auschwitz revelou a existência de uma forma específica de mal. Então o narrador resolve o quê? Né? Escreveu o último bilhete sobre a mãe do João, recebe também o último desenho de Hitler e quer terminar com isso. Eu passei o segundo semestre da 8ª série em casa, sem ver um único amigo nos finais de semana. E aí, o narrador acha que até o pai sabia das garrafas de uísque, enfim, né, que ele está bebendo demais. Nunca mais falaria com o João, ele nunca mais falaria comigo. E aí, no meio do caminho, já cita ali o quê? Um verbete do avô. Família. A família nunca perturba quando ele está sozinho no escritório. Claro que perturbava, né? Meu avô perdeu um irmão em Auschwitz e outro irmão em Auschwitz e um terceiro irmão em Auschwitz e o pai e a mãe em Auschwitz e a namorada que tinha na época em Auschwitz e ao menos um primo e uma tia em Auschwitz. E sabe-se lá quantos amigos em Auschwitz, quantos vizinhos, quantos colegas de trabalho, quantas pessoas que estariam mais ou menos próximas se ele não tivesse sido o único a sobreviver e embarcar para o Brasil e passar o resto da vida sem dizer o nome de nenhuma delas. O silêncio, né, trancado no quarto. E não escreveu os cadernos, mas os cadernos não falam sobre o passado em Auschwitz. Sabia que meu avô nunca deixou de pensar em Auschwitz. Meu avô ia comprar pão e jornal. Ele não pensa em pão e jornal. Auschwitz. Meu avô dava bom dia para minha avó. Não é dar bom dia. É Auschwitz batendo na cabeça dele. Faria diferença eu explicar como morreram um a um dos parentes do meu avô? Se é na câmara de gás ou se algum serviu de experimento científico ali, né? Faria diferença se os detalhes que eu estou contando são verdade mais de meio século depois de Auschwitz, quando ninguém mais aguenta ouvir falar a respeito? E aí o narrador, né, diz que tem atualmente quase 40 anos e que há 2 dormiu num banco do parque quando soube do Alzheimer do pai. Meu avô morreu num domingo, perto das 7 horas da manhã. Não sei se meu pai foi ao enterro, não sei quanto tempo ele demorou para fazer a relação entre a morte do meu avô e Auschwitz, se foi no mesmo dia, na mesma hora, ou se isso só ficou claro quando ele leu os cadernos do meu avô. E agora vem a cena, né, em que o narrador pensa exatamente no pai quando o pai viu o suicídio do próprio pai, né, no caso o avô. Meu pai abrindo os olhos, Auschwitz, e pulando da cama, Auschwitz, e abrindo a porta do quarto, Auschwitz, e hesitando ao lembrar do escritório, Auschwitz, onde meu avô tinha passado a noite. Reparem, e eu mudaria de escola e eu conheceria outras pessoas e seguiria a vida sem nunca mais saber o que foi feito de João, se ele está vivo, Auschwitz, se continua em Porto Alegre, Auschwitz, se teve filhos, Auschwitz, se virou médico, advogado ou cobrador de ônibus, Auschwitz. Bom, reparem, o pai do narrador aqui sai assustado do quarto por causa do estampido do barulho que ele ouviu, chega na porta do escritório, está trancada, então eles têm que bater, entrar, né? E o estampido seco, Auschwitz, vindo do escritório, Auschwitz, onde meu pai final entrou, Auschwitz, depois de usar um pé de cabra, Auschwitz, não fosse exatamente o que meu pai imaginava, Auschwitz, aquilo que ele confirmou enxergar pela brecha da porta os cabelos brancos do meu avô e a cabeça dele caída junto com os braços e o tronco e o corpo inteiro sobre a escrivaninha. Bom, então aqui a gente tem a cena do suicídio do avô. E não precisa nem perguntar por quê. Reparem a quantidade de termos. Auschwitz, entre parênteses, que significa o que é a causa, o trauma do avô. Notas 2.
Diz o narrador: basta entrar na internet para ler que os 52 fornos existentes em Auschwitz não teriam capacidade de queimar 4.756 cadáveres por dia. Ou seja, as contestações, né, enfim, das estatísticas oficiais, as teorias que são contrárias, que não havia razão para matar prisioneiros que estavam trabalhando para os alemães. Já li que a fome matou não apenas judeus, mas uma grande parcela da população alemã da época. Ou seja, sempre aquelas desculpas ali, né? E também fala que tem sempre gente que se dedicou a vida inteira a tentar responder essas perguntas, mas o que o narrador deixa claro aqui? A questão que interessa aqui não é se o número de mortes foi inflado, tenha mais ou não. Não é se as mortes aconteceram exatamente como na versão oficial. A questão aqui, na verdade, é que se Auschwitz tivesse matado uma só pessoa por causa de etnia ou religião, a simples existência de um lugar assim poderia ter a mesma gravidade. Não é número que está em contestação aqui, mas é o fato de ter existido Auschwitz. Muito bonito esse pensamento aqui, né? Notas 3, meu pai não tem o mesmo nome do meu avô e eu não tenho o mesmo nome do meu pai, só que não é revelado. E o narrador diz, né, que não tem o mesmo cabelo do pai, nem o nariz, nem a letra, nem a grafia. Fala de detalhes do pai, das manias, que herdou a cor dos olhos, esse hábito de ler, a questão do churrasco. Sou teimoso como meu pai também. A descoberta do Alzheimer foi o único momento desses 40 anos em que pensei de verdade nessa teimosia. E aí qual é o detalhe, né? O narrador começou a contar ao pai as suas histórias, a escolha da profissão, mudança de carreira, de cidade, o fim de 2 casamentos. E lembrar que o narrador é escritor, então ele fala para o pai sobre os livros que escreveu também. Meia hora de conversa por semana e mais 1 ou 2 visitas por ano em que passaríamos um dia rápido e agradável, fingindo que o tempo não passou. E que para sempre seria possível continuar escondendo dele o meu segredo mais importante, aquilo que de alguma forma sempre definiu o que eu sou. Bom, ou seja, qual é a cena que está na mente do narrador? Depende de como você reage a uma cena como a do meu avô caído na escrivaninha. Que reparem, né, a questão do suicídio. E a gente entra agora no capítulo A Queda. E aí ele vai dizer, minha bebida preferida já foi o uísque. Uma época era a vodka. Ou seja, diz que passou por várias fases de coquetéis e tudo mais. Cita os nomes, que gosta de cerveja. Diz que vinho é bom. Cita vários tipos, cunhaque, gin, tequila, a lista é gigante ali, ou seja, ele mostra realmente um grave problema com o alcoolismo. E o primeiro sinal de que você tem algum problema com a bebida é o fato de que metade das suas conversas giram em torno do assunto bebida. E aí o narrador diz, né, que não ia conseguir chegar aos 40 anos bebendo daquele jeito, né? Porque está sempre cheio de histórias ali de ficar bêbado, cortes por todo o corpo, né? Mas quando você se casou 3 vezes e está prestes a se separar de novo, claro que isso tudo já perdeu boa parte da graça. E aí o narrador lembra, né, que acordou com o pescoço duro um dia, que dormiu na praça, porque está com o envelope dos exames do pai ali. E meu pai começou a escrever as memórias logo depois que soube do Alzheimer. Reparem, o narrador não pergunta o motivo. Por que o pai está escrevendo? Se é para contar coisas que o pai nunca conseguiu dizer, ou uma espécie de paliativo, de amenizar as coisas, de adiamento da doença, se está treinando a cuca por causa do Alzheimer. E aí o pai então começa a mandar os escritos dele para o filho, as memórias, e aqui também vão ser reproduzidas pelo narrador, e também estão em itálico. Só que a diferença é, não tem verbete. E o pai escreve diferente, o pai escreve como a vida realmente foi. E começa escrevendo como conheceu a mãe do narrador. Ó. Eu já tinha visto ela na praia, eu perguntei isso para ela, sua família não virá nem em Capão? Onde fica a casa de vocês? Onde vocês ficam na praia? Então, o pai agora está mandando, né, os trechos dos escritos dele. Então, reparem que são 3 gerações que escrevem, cada um com uma finalidade. Talvez meu pai tenha imaginado que podia ser como um exercício, equivalente às palavras cruzadas, mas o narrador pensa mais. Ninguém escreve um livro de memórias por causa disso, sabendo que no futuro será incapaz de ler por causa de uma doença, a não ser que tenha chegado ao ponto em que meu avô chegou a escrever o dele. Meu pai só contou sobre a morte do meu avô uma vez, depois da briga que tivemos, eu com 13 anos, mas foi o suficiente para imaginar como foi abrir a porta do escritório, ele com 14 anos. E o narrador nunca perguntou, né, para o pai se o avô tinha deixado um bilhete de suicídio, se preocupou com a questão do sangue na parede. Enfim, o narrador não se aprofunda nisso, né, talvez por sentir e respeitar, né, o quanto foi impactante para o pai.
Eu imagino meu pai com 14, 16, 18 anos, os dias divididos entre a escola e a loja, os jantares em silêncio com a minha avó, a faculdade de administração, meia dúzia de amigos. E, enfim, né? Ou seja, tudo depois na vida do pai deveria ter a sombra, digamos, do suicídio. Desculpem se repito que Auschwitz ajuda a justificar o que o meu avô fez. Em 30 anos, diz o narrador, será quase impossível achar um ex-prisioneiro de Auschwitz. Em 60 anos, será muito difícil achar um filho de um ex-prisioneiro de Auschwitz. Em 3 ou 4 gerações, o nome Auschwitz terá a mesma importância que hoje tem nomes como Majdanek, Sabibor, Belzec. Meu pai cresceu como filho do meu avô, e não vou repetir os argumentos da medicina, da psicologia e da cultura que demonstram o quanto um modelo assim pode ser danoso, ou seja, a transmissão negativa de valores ou um psicológico abalado. Eu imagino o que meu pai sentiu quando estava no hospital. A minha mãe em trabalho de parto, se para ele foi um momento diferente do que é para qualquer pai. Eu sou o que sou desde muito cedo e me pergunto se faz sentido continuar citando Auschwitz nesta história. E o narrador diz, né, que nunca mais falou com João. Eu escrevi o último bilhete sobre a morte do João, voltei para casa e roubei a garrafa de uísque no armário. E aí no colégio ele sempre se desviava do João. Sabemos que o álcool entra na vida do narrador, que vai gerar problemas depois para ele, porque ele vai perder empregos, vai bater carro, de certo modo influencia nos 2 casamentos. Ele vai dizer que a minha primeira mulher é de Porto Alegre e morávamos no apartamento dela antes de eu me mudar para São Paulo. E aí a primeira mulher era psicóloga e o narrador não terminou a faculdade de jornalismo e recebeu convite para trabalhar numa revista. Só que o narrador conhece a segunda mulher e não consegue esconder isso da primeira. Nesse feriado eu contei tudo, foi logo ao acordar em Porto Alegre. Eu dei a notícia da forma mais objetiva que consegui, lembrança mais nítida que eu tenho da época de uma sensação envergonhada de alívio. Ou seja, por que alívio? Por dizer que não gosta mais e envergonhada pela questão, né? Enfim, quase de traição aqui. E ela já tinha sido casada, enfim, né? A segunda mulher, né? Quando ele conheceu, já tinha sido casada, porque ele vai dizer que a minha segunda mulher foi diferente, porque a segunda não era psicóloga, ou seja, segundo o narrador, ela não usava nenhuma técnica, né? Enfim, para tentar ver e testar ele, né? E eles acabam convivendo, ele e a segunda mulher, com uns 6 anos. Só que foi um casamento de relação aberta, uma coisa mais aberta. E o saldo banal disso é que em 6 anos eu devo ter estado com um número qualquer de outras mulheres e ela deve ter estado com um número qualquer de outros homens e tudo foi feito dentro de regras possíveis de discrição e respeito. Ou seja, teve um relacionamento aberto e que não havia brigas, mas de novo a questão do que? Do álcool ali. E o narrador diz que nunca foi apaixonado por ela, né? A minha segunda mulher sabia disso, ela sempre soube, na verdade, e aguentou o quanto conseguiu até desistir de conhecer alguém e tratar de ir adiante e eu nunca mais ter notícias dela. E aí volta a falar do problema dele, que é o álcool. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo causa danos físicos, espirituais e mentais. Mas qual é o detalhe aqui, né? Com a primeira mulher, o narrador consegue até disfarçar, porque ele passava a maior parte do tempo em São Paulo, e a primeira era de Porto Alegre. Mas o problema do álcool persiste ali. Minha segunda mulher, que foi embora também por isso, minha terceira mulher que eu conheci também por causa do álcool. E quando eu recebi os exames do meu pai, era nisso que eu estava pensando. O dia em que conheci a minha terceira mulher. E o narrador vê que a terceira mulher não quer fazer concessão nenhuma sobre o álcool, porque no namoro, no casamento, a bebida nunca foi deixada de lado, né? Porque ela sempre trazia brigas, trazia crises. Minha terceira mulher e eu tivemos a última dessas madrugadas alguns dias antes de eu ler os exames do meu pai, ou seja, brigas, né? E o narrador parou no parque por acaso, porque estava com vergonha, ele quer adiar mais uma briga, tentar ganhar mais um tempo. Ele diz, eu recebi os exames do meu pai por e-mail em São Paulo. Era uma combinação que eu tinha com o médico passa primeiro para o filho. Bom, aí, mas ele sabe, né, que é uma notícia forte o Alzheimer, e não é notícia para dar por telefone sim, para ir até Porto Alegre. E foi assim que naquele dia, cumprindo os procedimentos um a um no aeroporto, o check-in, a espera, o embarque, foi assim que esta longa história começou a se encaminhar para o final. E ele vai dizer, eu desembarquei em Porto Alegre sozinho, não com a mulher. E aí o apartamento dos pais, agora em outro lugar, né, não é no mesmo lugar que morava o narrador quando ele era adolescente. E aí quando ele vem para Porto Alegre, ele meio que vai desconhecendo a cidade. Minha mãe deu um passo para trás e imaginei que ela ia cair. Por quê, né? Porque vem com notícia de bomba, claro, né? Enfim. E
ao falar do Alzheimer ali. E aí ele lembra da terceira mulher, o pedido que ela fez, né? O pedido mesmo que eu ouvia desde os 14 anos em momentos diversos da boca das mais diversas pessoas, ou seja, largar o álcool. O pedido óbvio da minha terceira mulher foi que eu parasse de beber. E ela falou, deixou bem claro para o narrador, se tu não parar de beber, eu vou embora. E claro que ela sabe do histórico todo do narrador. E sim a condição que a minha terceira mulher impunha para que eu pudesse continuar com ela. E sabendo que continuar com ela seria levar adiante a ideia de termos um filho. Bom, a gente entra agora no capítulo final, que é o diário. E o narrador diz: não há como ler as memórias do meu pai sem ver nelas o reflexo dos cadernos do meu avô. Por quê? Porque os dois passaram os últimos anos, digamos assim, escrevendo, mas os registros são opostos, são diferentes. Meu pai escreveu as memórias com um objetivo, como um recado sobre algo que nunca tinha conseguido falar, dizer ao longo de 40 anos? Será que ele escreveu isso para tentar falar coisas que ele não conseguiu dizer para mim? Os verbetes do meu avô, e reparem agora a diferença, os verbetes do meu avô podem ser resumidos na frase, como o mundo deveria ser. Por isso que são otimistas, que pressupõem uma ideia oposta do mundo como de fato é, que o meu pai está colocando no papel. E aí vai citar uma frase muito bonita agora, e cuidem essa frase. O que diz o narrador? A inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares sempre foi um conceito à disposição do meu pai. Ninguém mais do que ele poderia ter se agarrado a isso para justificar toda e qualquer atitude ao longo da vida. Ele poderia ter sido o pior patrão, e o pior amigo, e o pior marido, e o pior pai, porque aos 14 anos se defrontou com este conceito. Ou seja, o pai poderia sempre alegar, né, que essa questão toda do suicídio do avô, do próprio pai dele, né, poderia afetá-lo sempre ad eterno. Mas tu tem essa questão em mãos aí, né? E depois a briga com o narrador pela troca da escola, a conversa sobre a faculdade, a vinda para São Paulo, os 3 casamentos. E aqui seguem agora trechos das memórias do pai. O que o pai diz? Eu morava com a minha mãe naquela época. Ela não quis se mudar por causa do meu pai. Eu nem pensei nisso na época, nem tinha me dado conta de que as pessoas se mudam quando isso acontece. Porque as coisas ainda estavam lá. 10 anos depois e às vezes eu achava uma coisa dele. Um guardanapo com o brasão dele, uma caneta, um cinzeiro. Reparem que o narrador vai dizer, se eu sentisse em relação ao meu pai o que ele sempre sentiu em relação ao meu avô, não teria ido a Porto Alegre ao ficar sabendo do Alzheimer. Ficaria indiferente, né? E aí o narrador lembra, né, quando deu a notícia do Alzheimer, ele sabe que em menos de 5 anos o pai tecnicamente vai estar morto. Então ele lembra que o pai parou de usar o nazismo como desculpa, né? Depois lá da briga pela escola. E isso o narrador começa a perceber quando tem acesso agora às memórias do pai. Ó. Há 2 atitudes a tomar diante da inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares. A primeira atitude é a do meu avô. Meu avô se agarrou a um pretexto, o álibi dele, é como se fosse uma desculpa, né? E aí, é possível odiar um sobrevivente de Auschwitz como meu pai odiou? Porque não houve contato, basicamente, né? O avô sempre trancado ali. E a segunda atitude diante da inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares é aquela que meu pai tomou. Meu pai não fez o mesmo que meu avô. E ele acredita agora sim que é possível um filho sentir algo assim por um pai e era possível haver algo de bom na relação entre um pai e um filho. Algo que o pai está experimentando depois daquela briga, porque ele não conseguiu experimentar com o pai dele, que era o avô do narrador. Eu conheci a minha terceira mulher num jantar, e ele conta detalhes, meio que o acaso acaba unindo eles. Na época eu já bebia todas as noites. Só que ele diz, né, que meu trabalho é perfeitamente compatível com a bebida, porque ele é escritor, ele precisa se concentrar o quê? Umas 3 horas por dia para entregar os artigos da semana. E pode, digamos, né, e faz, sei lá, segunda, fica terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de bebedeira. O álcool antes dos 40 é mais alegre do que triste. As noites de quem bebe são melhores que as noites de quem não bebe. E ele vai dizer que tudo para ele é melhor quando bebia. Aos 14 anos, a época em que mudei de escola pela segunda vez e tratei de cumprir o roteiro de quem já cansou de ir contra a corrente. Os colegas da terceira escola também misturavam cachaça com refrigerante. Bom, aí ele diz, né, que brigou muito em vários lugares, por vários motivos. Até receber o ultimato da minha terceira mulher, eu seria capaz de repetir as mais variadas explicações para o fato de sempre ter tido esse comportamento.
Eu poderia continuar me defendendo nessa linha e voltar ao mantra que começa no dia em que deixei de falar com João, como se esse dia fosse uma espécie de rito, a descoberta que todo mundo em algum momento precisa fazer, meu avô diante do portão de entrada de Auschwitz, meu pai diante do meu avô sobre a escrivaninha. Ou seja, as famosas desculpas. E aí um dia o narrador cai na cama de sapatos, bêbado, e a terceira mulher vai lá, enfrenta ele e ele também enfrenta ela. A minha terceira mulher acorda e pergunta onde eu estava antes de cair na cama de sapatos. E ela quer explicações, ela está cansada, ela está por aqui já. E o tom dessa conversa passa a ser acusatório, o que me faz responder em tom acusatório também, o volume aumenta e a irritação aumenta. E aí o que vai acontecer é que o narrador dá um chute na televisão e ela parte para cima dele. E o que ele faz? E eu seguro os ombros dela, e a aperto e a sacudo, e como faço desde os 14 anos, eu parto para ação. Eu a jogo em cima da cama, e o que vem na cabeça dele? João, Auschwitz, meu avô, meu pai, inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares, ou seja, eu posso bater nela porque eu tenho desculpas, digamos assim, à minha mão, né? Fecho os punhos, João, Auschwitz, meu avô, meu pai, inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares, e olho para o rosto dela. João, Auschwitz, meu avô e meu pai, inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e faço então o que preciso fazer. Reparem que o narrador para a cena, deixa até no ar, né, no livro, a tensão dessa briga. A gente não sabe o que aconteceu aqui, mas já vou resumir, né? Ele deu um soco, mas o soco não pega nela, pega no colchão. Mas reparem que se pegasse o soco nela, ele teria o que ter como desculpa. Ó, o João, Auschwitz, meu avô, meu pai, o que aconteceu com eles, né? Enfim. E agora ele cita mais trechos das memórias do pai dele. 10 anos depois eu já tinha me acostumado com isso, diz o pai, com o suicídio do meu pai. Ninguém falava mais comigo sobre isso. Ninguém ligava mais quando passava na TV alguma reportagem a respeito sobre suicídio, ou sobre Auschwitz. Ao longo dos anos eu tinha conseguido me concentrar no que interessava, a loja, a minha mãe, e uma das coisas que aprendi ao longo dos anos foi nunca demonstrar fraqueza. E o que ele faz para não demonstrar fraqueza? Ele se esconde. Reparem, minha mãe nunca soube que eu às vezes me trancava no quarto para chorar. Ninguém na loja soube que eu fechava a porta do banheiro no meio da manhã e ficava lá 10 minutos, meia hora chorando. E mais, né? Olha como é triste a vida do pai aqui, traumatizada também, né? Eu chorava na faculdade, chorava no carro, na rua, já chorei no cinema, no restaurante, no estádio de futebol, na piscina enquanto estava nadando e depois no vestiário trocando de roupa. Depois da briga que tive com meu pai aos 13 anos, todas as vezes em que agredi alguém fisicamente eu estava bêbado. E aí o ultimato da terceira mulher foi no dia seguinte a briga da televisão quebrada. Ela me dizendo que não ficaria mais comigo se eu continuasse daquele jeito. E lembra, né, que também por pouco, se não tivesse desviado o soco e acertasse o colchão, a cara da terceira mulher estaria desfigurada. O soco no colchão impediu que eu tivesse de levá-la para o hospital ou fosse levado para a delegacia. O ultimato da minha terceira mulher, a voz dela calma, dizendo que eu não tinha condições de ter um filho assim. É impossível não associar a voz calma da minha terceira mulher me fazendo enxergar o óbvio e a minha ida a Porto Alegre. Bom, e aqui, quando o narrador fala para o pai, né, sobre o Alzheimer, discutem se tem que fazer novos exames e tudo mais, se tem uma segunda opinião, claro, né? Uma segunda opinião médica. Passou a ser comum ele repetir a pergunta que fez 2 minutos antes e dar dinheiro em excesso a faxineiro ou ao porteiro e mudar de humor no meio de uma conversa. Quanto tempo falta para esse dia chegar, o dia em que meu pai não comerá mais sozinho e não tomará banho sem ajuda nenhuma? É hora de fazer o que precisa ser feito e dizer o que precisa ser dito, e eu acredito isso ao fato de ele ter me enviado o primeiro arquivo com as memórias, ou seja, é a hora do pai falar tudo o que tem para falar é agora, porque depois não vai mais poder falar. E aí o narrador não sabe se o pai vai escrever um trecho, 30 páginas, 200, 1000, né? Sendo que a última metade se tornará incompreensível. E aí o pai manda, ó, já chorei na estrada, num hotel, numa rodoviária, numa livraria, no supermercado, no parque, num depósito de peças, num elevador, num posto de gasolina, num mirante que se vê a cidade toda, mas ninguém podia me ver. Reparem como ele chorava, né? E eu queria encerrar esse assunto porque é uma história que não interessa tanto a você. E qual é o detalhe? Esse você agora começa a aparecer com frequência. E o narrador sabe que o filho, né, que é o narrador, quer saber mais detalhes do pai com a mãe, como é que foi o nascimento dele. E aí, claro, começa a contar como é que foi o encontro no salão onde judeus estavam, que ele tirou a mãe do narrador para dançar. A música seguinte iniciou e eu fiz o convite do jeito mais direto.
Olha a minha idade agora, olha o que está acontecendo comigo, vale a pena remoer isso, sofrer por isso? Será que tanto tempo depois eu ainda conseguiria chorar por isso, ou sentir alguma coisa por causa disso? Eu prefiro então lembrar de outras coisas, eu ali no meio do salão com a tua mãe. Eu não estava mais nervoso, o pior momento tinha passado. Acho que a história toda começa ali, pelo menos a história que vale, é que eu quero contar nesta carta ou neste livro, meu filho, leia como você quiser. Tudo o que eu tenho para dizer começa ali, eu segurando a sua mãe sem dizer nada num salão de baile. E agora reparem, né, qual é a diferença. As memórias do meu avô podiam ser resumidas na frase como o mundo deveria ser, e daria até para dizer que as do meu pai são algo do tipo como as coisas foram de fato. E aí fala, né, que os escritos do avô e do pai, eles partem do mesmo tema, que é a inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares. Só que qual é a diferença? O meu avô é imobilizado por isso, não conseguindo, né, ir além, cometendo suicídio, e meu pai sim, conseguindo ir adiante apesar disso. E ele lembra, né? Um pai não pode agredir a mulher na frente do filho. Então, ele está pensando tudo isso aí o narrador agora. Não posso ficar alcoólatra sempre. E não há tema sobre o qual já se escreveu tanto quanto um filho diante do pai que vai morrer. E o narrador não quer fazer isso da vida dele uma história de superação, né? Ele vai dizer, eu não gostaria de contar mais uma dessas histórias de reavaliação da própria vida numa situação limite. Não é isso aí. E ele fala, né, que depois da notícia do Alzheimer, passa umas 2 semanas com o pai em Porto Alegre e volta a ser natural mais com o pai a partir de agora. Quem sabe meu pai não poderia acompanhar as etapas todas, a gravidez da minha terceira mulher, a confirmação no primeiro teste, a primeira consulta ao médico, os primeiros exames, a primeira vez que se podem ouvir os batimentos cardíacos, eu contando ao meu pai sobre o sexo da criança e a saúde da minha terceira mulher, e as últimas semanas antes do parto, as dificuldades de sono, as dores nas pernas, a falta de ar. E era só fazer o cálculo durante aqueles dias em Porto Alegre para perceber que poderia dar tempo para isso tudo. Ou seja, ele acredita que o pai ainda vai estar consciente disso tudo, né? Curtir ainda o nascimento do filho, do neto, na verdade, numa 4ª geração agora. E aí o que ele diz, ele já antecipa, né? Que quer ver o pai vivo e consciente, ele diz, minha terceira mulher acaba de descobrir que está grávida. E não foi por outro motivo que falei pouco dela, o nome, a profissão, do que ela gosta ou deixa de gostar. Até porque é um livro muito mais aqui do predomínio das 3 gerações masculinas, né? E aí o que ele diz? Você. Esse você, ele está se dirigindo agora ao filho que há de nascer. Você, meu filho, que há de nascer, que ainda está na barriga da tua mãe, terá a vida inteira para conhecer a sua mãe. Não foi por outro motivo que falei pouco ou nada do que ela significa para mim, e desde o jantar em que a conheci eu sempre tive consciência disso. Ou seja, ele lembra agora do jantar quando conheceu a terceira mulher, as conversas, o narrador contando que tinha recém se separado, e o narrador vê que está ali a pessoa por quem ele vai se apaixonar mesmo. E é muito rápido e muito delicado, mas inconfundível, porque em 4 décadas você nunca teve esse pressentimento. E ele vai dizer, né? Não fosse isso, eu não teria convidado a sua mãe para sair alguns dias depois do jantar, nem namorado a sua mãe, nem vivido com ela sob o mesmo teto. Reparem que ele está se dirigindo ao filho que vai nascer. Nem feito um esforço para que ela me aceitasse de volta depois de cada vez que a inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares se manifestou em brigas como a da televisão quebrada, Auschwitz e um suicídio, ou quase agredindo a única pessoa por quem me apaixonei. E ele diz, né? A sorte, o milagre, que foi um dia ter cruzado com ela. Milagre, né, por ela não ter ido embora. Ter um filho é deixar para trás a inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares. Ou seja, não arranjar nenhuma desculpa, nenhuma bengala para os problemas ali. Então o narrador lembra do dia que deixou de beber, passa a recusar a bebida e passa a se reportar ao filho que há de nascer, né? Porque, meu filho, eu não vou atrapalhar sua infância insistindo no assunto, assim como aconteceu do meu avô para o meu pai e do meu pai para mim. Não vou estragar sua vida, como aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô, fazendo com que tudo gire em torno disso. Eu não vou ter uma transmissão negativa de valores. Porque, meu filho, você começará do zero sem necessidade de carregar o peso disso e de nada além do que descobrirá sozinho, sem pressão, sem militância. E aí termina bonito, né? O som da minha voz, as palavras que eu direi, meu filho, que ainda são incompreensíveis, mas você olha para mim e sabe intuitivamente o que está por trás de cada uma delas, o que significa a pessoa na sua frente, o meu avô diante do meu pai, o meu pai diante de mim, eu agora e a sensação que acompanhará você enquanto os anos passam e também começa a esquecer todo o resto, o que a esta altura não é mais alegre nem triste, bom ou ruim, verdade ou mentira, no passado que também não é nada diante daquilo que sou e serei. 40 anos, livre do álcool, tudo ainda pela frente, diz o narrador, a partir do dia em que você, meu filho, nascer.
e termina quase como um livro de formação positivo, né? No sentido de encerrar definitivamente com essa transmissão negativa de valores. E aqui eu encerro com a minha selfie junto com Michel Laube.